Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 541. Assim que Kazuyama Gecko estava deixando a Terra das Águas Quentes, ele repentinamente sentiu o chakra senjutsu de Tajitsuimi pulsando violentamente dentro dele. Kazuyama, preciso te contar uma coisa. Tajitsuimi apareceu na forma de uma longa serpente carmesim, e assim que emergiu, trouxe notícias surpreendentes para Kazuyama. Seu sensei, Orochimaru, pediu-me para entregar uma mensagem. Um grupo que se autodenomina Akatsuki o abordou. O líder deles possui o Rinnegan, e outro é preto e branco, parecendo um cacto. Que diabos? Akatsuki? Não foi esse o nome que ele deu a Yahiko e Konan? E o Rinnegan, Nagato? Cacto preto e branco. Zetsu? Essa descrição combina, mas algo parece muito errado aqui. Onde está meu sensei? Na Terra das Cachoeiras? Tajitsuimi balançou a cabeça e revelou o paradeiro de Orochimaru. Ele foi para a Terra dos Rios. Eles estão aguardando a resposta dele. Ele enviou uma mensagem pela caverna Ryushi e me pediu para te informar. A Terra dos Rios? Que diabos Orochimaru está fazendo lá? Em vez de ficar em Takigakure para fazer pesquisa, ele está correndo para todos os lados. E sem a kunai técnica de Kazuyama, não há como ele simplesmente se teletransportar para lá. Ele até já havia dito a Orochimaru para guardar uma de suas kunais como marcador, mas ainda se lembrava da expressão no rosto de Orochimaru naquela época. Com desgosto em um tom como se estivesse se protegendo de um ladrão, Orochimaru disse: não, algo tão valioso deveria ser guardado para si mesmo ou dado a alguém que lhe seja útil. Eu sou Orochimaru. Não temo nenhum adversário. Tajitsuimi, leve-me à caverna Ryushi. E diga a Orochimaru para estar pronto para usar a invocação reversa a qualquer momento. Sem dizer mais nada, Tajitsuimi transformou-se em sua forma humana e usou a técnica de invocação para levar Kazuyama embora. Na caverna Ryushi, Manda estava sendo atormentado pelas 4 irmãs Kirin, cujos olhares sinistros o deixavam miserável. Quando viu Kazuyama aparecer, teve a impressão de ter encontrado seu salvador. Kazuyama, você finalmente voltou. Irmão, eu estava com tanto medo que pensei que ia morrer. Manda avançou num ímpeto desesperado, repleto de ressentimentos. Mas antes que pudesse alcançar Kazuyama, uma cauda dourada se chocou contra ele. A força do impacto o fez sentir como se tivesse colidido contra uma parede. O corpo de Kirin havia crescido ainda mais, repleto de energia senjutsu. Ela lançou um olhar fulminante para Manda e disparou. Ainda estamos aqui. Você acha que tem o direito de se aproximar de Kazuyama? No instante seguinte, sua expressão mudou completamente. De cruel e feroz, ela se tornou gentil, e sua voz suavizou. Kazuyama, você está aqui. Trouxe algo gostoso para mim? No instante em que ela disse delicioso, as outras 3 cobras gigantes imediatamente rastejaram para mais perto. Kazuyama deu uma risadinha, tirou um pergaminho do bolso e o abriu. 10 cestas de bagas de cobra apareceram diante deles. Até Manda ficou estupefato, com a saliva escorrendo inconscientemente de sua boca. Peguei-nos e dividam-nos vocês mesmos. Manda, me diga o que está acontecendo com a minha professora. Kazuyama jogou uma cesta de frutas vermelhas em direção a Manda e caminhou até ela. Nesse instante, um clarão vermelho surgiu e 9 cestas se transformaram instantaneamente em 6. Tajitsuimi reapareceu, arrebatando 3 cestas num piscar de olhos. As 4 serpentes congelaram em choque. Kirin imediatamente lamentou. Lady Tajitsuimi, você está sempre com Kazuyama, comendo e bebendo as melhores coisas, e agora está roubando de nós também. Tajitsuimi a ignorou já devorando sua presa. Ao ver até mesmo a princesa serpente ali, Manda não ousou respirar fundo. Rapidamente guardou sua cesta sob os olhares invejosos das irmãs antes de falar. Descobriu-se que Orochimaru tinha ido à Terra dos Rios para coletar ervas medicinais, pois muitas cresciam lá. Mas durante a viagem, ele se deparou com o ataque do Rinnegan. Kazuyama então percebeu os inúmeros ferimentos que cobriam o corpo de Manda. Ele não os reconheceu, mas eram muitos. Manda olhou para os ferimentos dele, o medo brilhando em seus olhos. Os ataques do usuário do Rinnegan são aterrorizantes. Tentei atacá-lo e fui repelido instantaneamente. Quanto mais forte eu batia, piores ficavam meus ferimentos. Nem mesmo Orochimaru conseguiu se defender disso. Nem a liberação de vento nem as técnicas da serpente surtiram qualquer efeito. Se a intenção deles fosse nos matar, já estaríamos mortos. A expressão de Kazuyama ficou séria. Nagato veio pessoalmente? Aquela pessoa era ruiva? Sim, ruivo, muito jovem. E ele claramente odiava Orochimaru. Atacou sem piedade. Bem, claro, naquela época, Orochimaru queria matar aquelas 3 crianças sem pensar 2 vezes. Nagato guarda rancor. O que aconteceu depois disso? Então aquele cara parecido com o cacto se pronunciou. Ele queria que Orochimaru se juntasse à organização deles, mas Orochimaru recusou, dizendo que pensaria no assunto. E então, não sei. Orochimaru cancelou a invocação, então eu voltei. Mas ele me disse para trazer esta mensagem para você. Kazuyama ficou em silêncio. Será que Orochimaru realmente planejava se jogar na toca do tigre? Clássico. Seu professor era uma cobra, que contava com a troca de pele para escapar caso algo desse errado. Eles estão aqui, chamando. Leve-me também. Tajitsuimi, pare de comer. Antes que ele terminasse, Manda, Kazuyama e Tajitsuimi desapareceram da caverna Ryushi. As 4 irmãs Kirin trocaram olhares. Preparem-se. Podemos ser convocados em breve. Mas primeiro vamos comer. A mais velha, Yulin, falou, e antes que os outros pudessem reagir, abriu bem a boca e começou a devorar as frutas silvestres. Por meio da invocação, Kazuyama se escondeu dentro da boca de Manda, enquanto Manda tremia nervosamente, apavorado com a possibilidade de não servi-lo adequadamente. Logo em seguida, uma voz fria soou ao ouvido de Kazuyama. Então, Orochimaru, essa é a sua escolha? Só uma cobra fedorenta. Eu mesmo poderia matá-la. 2 vozes, Zetsu e Nagato. Kazuyama, tem mais alguém por perto, mas a aura dessa pessoa parece estranha. Outra pessoa? Sim. Seja quem for, tem seus próprios truques. Mas pela aura que emana não é um aliado, é um inimigo. Kazuyama franziu a testa. Outra pessoa? Isso era inesperado. Quem poderia ser? Capítulo 542.
Num vale na terra dos rios, Orochimaru sorriu para os dois que estavam à sua frente. Mas, embora seus lábios se curvassem num sorriso, suas pupilas estavam cheias de cautela. Do breve confronto anterior, ele já sabia o quão aterrorizante era o poder deles. Nagato estava de braços cruzados com o rosto cheio de desdém, enquanto Zetsu falava com pesar. Eu pensava que você fosse um homem inteligente. Afinal, você estava disposto a trair Konoha por suas próprias ambições. Eu nem sequer levaria em consideração o fato de você ser o sensei do Kazuyama, porque pensei que você enxergaria o contexto geral. Infelizmente, Orochimaru, você escolheu o caminho errado. A voz grave de Zetsu Negro carregava um tom assassino. O plano deles estava avançando, e embora alguns obstáculos tivessem surgido, no geral tudo corria bem. Ele esperava encontrar um candidato adequado ali, mas a recusa de Orochimaru só o irritou. Nagato foi ainda menos indulgente. Para ele, Orochimaru não era um estranho. Quando ele ainda era criança, esse homem fora quem sugerira matá-lo, a Yahiko e a Konan. Que carniceiro. Nagato sempre quisera acabar com ele. E para piorar a situação, ele era professor daquele desgraçado do Kazuyama. Só isso já era motivo suficiente para querer vê-lo morto. Orochimaru, certo. De qualquer forma, eu mereço morrer, não é? Nagato, não. É porque você é professor do Kazuyama. Um professor desse só pode ser um verme. Orochimaru, não causou muito dano, mas foi uma baita ofensa. Aquele garoto já era assim antes de me conhecer. O que isso tem a ver comigo? Vocês dois já terminaram? Orochimaru, morra. Todas as cobras imundas devem morrer. Outra voz soou de repente, fazendo os olhos de Kazuyama se arregalarem. Essa voz? Não acredito. Ele também está aqui? De fato, a voz familiar pertencia a Sasori da Areia Vermelha. Agora, diante de Orochimaru, não estavam apenas Nagato e Zetsu Negro, mas também Sasori. Para Orochimaru, o dia se tornará verdadeiramente extraordinário. Primeiro, ele foi encurralado por Nagato e Zetsu Negro. Após uma breve luta, ele foi completamente subjugado. Nem mesmo invocar Manda surtiu efeito. O que ele não percebeu foi que no momento em que Manda apareceu, outra pessoa já o tinha como alvo. Alguém que desprezava cobras ao extremo, e odiava Orochimaru ainda mais. Sem hesitar, atacaram. A princípio, Orochimaru tentou ganhar tempo. Mas antes que percebesse, uma horda de marionetes avançou, acompanhada por uma tempestade de areia de ferro. Ele congelou. Areia de ferro? Essa é a técnica do terceiro Kazekage. Imediatamente, ele foi forçado a um confronto com os bonecos. Somente quando o próprio Sasori apareceu, Orochimaru percebeu a verdade. Seu oponente não era o terceiro Kazekage, mas o pirralho que manipulava os bonecos à sua frente. Ele não fazia ideia do porquê de aquele garoto o odiar tanto, mas se a briga já estava acontecendo, ele não ia ficar parado apanhando. O que ele não sabia era que todo aquele ódio vinha do seu precioso discípulo. Então, como se as coisas já não estivessem ruins o suficiente, Nagato e Zetsu Negro reapareceram no meio da batalha. Com inimigos pressionando por todos os lados, Orochimaru não teve escolha a não ser invocá-los novamente. Mas quando Manda apareceu, Orochimaru ficou momentaneamente atônito. Espera aí, que diabos? Maldita cobra. Por que você não me carregou com estilo? Por que você simplesmente apareceu do meu lado? Cadê minha entrada triunfal? Afinal, ele era Orochimaru. Sem o espetáculo, os outros não o desprezariam? Mas logo ele entendeu por quê. Hehehe, eu estava me perguntando quem era. Parece que hoje está cheio de velhos amigos. Uma pena para a Terra dos Rios, no entanto. Naquele momento de tenso impasse, Manda abriu lentamente a boca, e Kazuyama se manifestou. Ele sorriu para os três abaixo, seu corpo inteiro irradiando um espírito de luta avassalador. No instante em que Orochimaru viu seu discípulo, ele também sorriu. Aquele pirralho. Não é à toa que Manda não o tinha arrastado para cima. A invocação reversa trouxe Kazuyama junto. Então Manda finalmente entregou sua mensagem. Ótimo. Agora ele podia se vingar. Com esse pensamento, Orochimaru abriu a boca e cuspiu a espada Kusanagi, empunhando-a enquanto se preparava para a batalha. Quando Nagato e Zetsu Negro viram Kazuyama, suas expressões mudaram bruscamente. Um ficou mais irritado, o outro mais solene. Kazuyama. Ótimo. Matem-no. Sem hesitar, Nagato lançou Banshou Tenin. Inúmeras rochas gigantescas caíram em direção à cabeça de Manda. Manda olhou fixamente para as rochas maiores que ele, com o coração gelando. Por que eu? Ele está tentando me esmagar até a morte? Kazuyama riu e desapareceu da boca de Manda. Manda, vá ajudar meu sensei. Tenho um velho conhecido para reencontrar. Tajitsuimi. Venha. Duas luzes radiantes, uma azul profunda e outra carmesim, surgiram de repente. Kazuyama já vinha reunindo chakra senjutsu na caverna Ryushi, e agora o liberou por completo. Modo sábio. Piton Titã. Tajitsuimi. Cobra vermelha. Duas serpentes gigantescas materializaram-se no campo de batalha, cada uma delas maior até mesmo que Manda. Enquanto Kazuyama lutava com Nagato, Sasori atacou Orochimaru mais uma vez. Mundo de areia de ferro. Todas as cobras devem morrer. Orochimaru, eu vou te matar, e depois matarei seu discípulo. Morrer. Uma chuva de areia de ferro caiu, formando inúmeras pontas afiadas apontadas diretamente para Orochimaru. Sasori manipulava o terceiro Kazekage com uma mão enquanto lançava fios de marionetes com a outra. Atrás dele, um pergaminho se desenrolou, liberando uma maré interminável de marionetes no campo de batalha. Ah, é? Já faz anos. Você cresceu, não é? Não é mais aquele pirralho covarde que tremia no campo de batalha. Hehehe. Liberação de vento. Grande avanço. Orochimaru zombou dele e, em seguida, lançou um vento forte que dissipou a areia de ferro. Num instante, a espada Kusanagi estendeu-se, golpeando a cabeça de Sasori. Orochimaru, eu vou te matar. Se Sasori já estava furioso antes, agora ele estava completamente descontrolado. Com um som de rasgo, sua capa se despedaçou, e as pupilas de Orochimaru, semelhantes às de uma serpente, se estreitaram. Você se transformou em um corpo de marionete. Nossa, você me fez te enxergar de uma forma diferente. A parte superior do corpo de Sasori ficou exposta, revelando seu núcleo de marionete. Inúmeros mecanismos ocultos ganharam vida enquanto ele se transformava em uma máquina de guerra, liberando todo o seu poder de fogo. Isto é a arte eterna. Orochimaru, venha, deixe-me matá-lo e oferecê-lo como sacrifício perfeito para minha arte. A expressão de Orochimaru tornou-se sombria. Essas crianças de hoje em dia, inacreditáveis. Cada uma mais monstruosa que a anterior. Capítulo 543.
Não me surpreende que Orochimaru tenha dito aquilo. Olhando ao redor do campo de batalha, além daquele cacto preto e branco, todos os outros eram jovens, pelo menos mais jovens do que ele. Um havia se transformado em uma cobra, com a expressão distorcida pela loucura. Outro tinha aqueles olhos com argolas, igualmente perturbado. E o último era o mais ultrajante, nem mesmo humano mais, apenas um guerreiro fantoche. Seu rosto não demonstrava nada, mas o ódio em seus movimentos revelava o frenesi interior. Ah, estou ficando velho. Não consigo mais acompanhar o ritmo da mente dos jovens. Mas uma coisa eu sei que acertei. Se você quer se tornar forte, precisa parar de ser humano. O rosto de Orochimaru escureceu por um instante, mas então ele se entregou à loucura, seu corpo amolecendo. Usando sua própria modificação física suave, ele se transformou em uma serpente, deslizando em direção a Sasori da areia vermelha. Cobra odiosa. Fogo. O ódio de Sasori por cobras atingira um nível que as palavras não conseguiam mais descrever. Ele ergueu ambas as mãos, tubos cilíndricos emergindo de suas palmas, e no instante seguinte, 2 dragões de chamas rugiram para o ar. O calor era tão intenso que até as plantas ao redor murcharam instantaneamente. Ah, é? Chamas alimentadas por chakra? Não, apoiado por pergaminhos? O corpo de Orochimaru se contorceu de forma antinatural enquanto ele deslizava pela fogueira, seus olhos de serpente fixos nos movimentos de Sasori. Ele rapidamente notou os 3 pergaminhos nas costas de Sasori, claramente 3 conjuntos distintos de técnicas. Fogo era apenas um deles. Cobra astuta. Ainda me observando? Mesmo que você me desmascare, qual o problema? Chuvisco de areia de ferro. Areia negra de ferro caiu como uma tempestade, com o objetivo de enterrar Orochimaru vivo. A areia de ferro está envenenada. Não se pode tocá-la descuidadamente. Esquivando-se com um sorriso irônico, Orochimaru ordenou que Manda atacasse. Mesmo com um breve contato, ele já estava analisando as técnicas de Sasori, verdadeiramente digno do título de um dos Sannin. Rugido. Pequeno fantoche, eu vou te esmagar. Manda com seu corpo colossal, atravessou todos os bonecos que bloqueavam o caminho. Estilhaços de bonecos quebrados se espalharam pelo ar enquanto sua boca escancarada avançava em direção a Sasori, pronta para engoli-lo por inteiro. Você acha que pode me comer? Pode sonhar. Ibuse. Uma enorme marionete surgiu de repente diante de Manda, com seu escudo gigantesco erguido. Era Ibuse, uma marionete construída para a defesa suprema. Sasori nem sequer planejava ficar com este, mas como vinha ensinando técnicas de marionetes ao garoto chamado Kabuto, ele o manteve por perto. Quem diria que seria útil hoje? Ah, é? Esse fantoche. Hehehe. Mãos de serpentes sombrias ocultas. Orochimaru reconheceu-o claramente. Afinal, durante a emboscada na Terra dos Rios, ele próprio testemunhara a destruição daquele boneco. Seus pontos fracos eram cristalinos para ele. Diversas serpentes surgiram como lâminas, atingindo diretamente as rachaduras no escudo de Ibuse. Então foi você. Aquela batalha na floresta da Terra dos Rios. Você é o desgraçado que destruiu meu Ibuse. Orochimaru. O escudo se estilhaçou no instante em que apareceu, e a mente de Sasori foi invadida pelas memórias humilhantes daquela batalha. Serpentes. Sempre aquelas malditas serpentes. Matem. Matem todos eles. A batalha se intensificou. Diferentemente de Orochimaru e Sasori, que trocavam golpes em um ritmo mortal de ataque e defesa, o confronto entre Kazuyama Gekko e Nagato foi puro caos. Ahahaha. Nagato. Seu Rinnegan é só um monte de círculos, não é? Só de olhar para todos esses anéis, meus olhos já giram. E aquele cacto preto e branco, atacando com raízes e caules? Que piada. Vou massacrar todos vocês. No modo sábio, Kazuyama era feroz além da conta. A gigantesca Piton Titã avançava sem se importar com quem estivesse em seu caminho, provocando até mesmo enquanto atacava. Nagato, furioso, invocou 5 corpos de uma só vez. Todo o poder dos 6 caminhos irrompeu, enquanto Zetsu se juntava à batalha à margem. Raízes e caules irromperam do solo como liberação de madeira, avançando em direção a Kazuyama em uma tempestade. Contudo, a cada investida, eram bloqueados por um clarão de luz carmesim, a serpente vermelha formada a partir de Tajitsuimi. O sábio serpente da caverna Ryushi, problemático. Mas aquele titereiro lutando contra Orochimaru. Esse sim é interessante. Zetsu, metade preto e metade branco, dividia sua atenção. Zetsu branco lutava, enquanto Zetsu negro observava o outro campo de batalha. Aquele mestre de marionetes com suas técnicas refinadas e até mesmo um corpo de marionete, era formidável. Um talento que valia a pena recrutar para Akatsuki Gakuri. Shiha Tensei. Vou bloquear. Banshou Tein. Vou atacar. Mísseis. Todos os tipos de mísseis. Eu vou me encolher. Nagato estava tão furioso que poderia cuspir sangue. Kazuyama lutava como um bruto, simplesmente absorvendo os ataques de frente. Impulsionado por uma energia senjutsu crescente, o corpo da Piton Titã era mais resistente que aço. Não importava quantos golpes acertassem, nada conseguia penetrá-lo. Nagato, se isso não estiver funcionando, recue por enquanto. Nosso objetivo não é lutar contra ele. Além disso, talvez eu tenha encontrado um novo alvo. A voz de Zetsu negro sussurrou na mente de Nagato, mas ele estava consumido pela raiva e não conseguiu ouvi-la. Todos os seus outros 4 caminhos, com exceção do caminho infernal, avançaram para a batalha, invocando inúmeras feras para o campo de batalha. O próprio Nagato recuou, juntando as palmas das mãos. Seu chakra pulsava descontroladamente, claramente preparando um ataque ainda mais mortal. Essa sensação. Kazuyama, tenha cuidado. Tem um mau pressentimento. Tajitsuimi estilhaçou os galhos que se aproximavam novamente e, em seguida, virou sua enorme cabeça em direção a Nagato. Um lampejo de pavor brilhou em seus olhos de serpente, e até mesmo ela se assustou. Como uma princesa serpente que cultivava há 1000 anos, tais sentimentos eram raros. Um leve brilho negro já começava a se formar nas mãos de Nagato. Os olhos de Kazuyama se estreitaram. Esse é o Shibaku Tensei, não é? Meu Deus, ele está mesmo se empenhando ao máximo. Você acha que eu tenho medo de você? Arte sábia. Formação de 10.000 serpentes. Ele alegou não ter medo, mas suas mãos se moviam mais rápido que um raio. Batendo palmas, ele fez a invocação sem hesitar. A Piton Titã abriu suas enormes mandíbulas, expelindo uma torrente de serpentes. Uma cobra cuspindo cobras. Do outro lado do campo de batalha, Orochimaru observava e esboçou um sorriso de satisfação. Como se espera do meu discípulo. Essa postura é exatamente como a minha. A formação das 10.000 serpentes infundida com chakra senjutsu. Nada mal. Nesse caso, eu também deveria mostrar o que sei fazer. Afinal, eu também tenho minhas próprias técnicas originais. Hoje em dia, quem não faz isso?
Capítulo 544. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso enquanto suas mãos deslizavam pelo selo sob a cobertura de Manda. Arte Ninja, invocação da grande serpente. Assim que os selos foram completados, ele ergueu lentamente a cabeça e abriu bem a boca. Uma sombra negra surgiu, e seu corpo original encolheu pouco a pouco antes de desabar no chão. Em seu lugar, surgiu uma enorme serpente branca, a técnica de renascimento da serpente de Orochimaru, que o fez abandonar sua casca humana para se transformar em uma cobra gigante. Cobra nojenta. Você abandonou completamente a humanidade, não é? Melhor ainda. Adoro matar cobras. As pupilas de Sasori da areia vermelha se contraíram ao ver aquilo. Seu medo e aversão por cobras se transformaram em fúria, que ele imediatamente canalizou em seus ataques. Mas a serpente branca apenas soltou uma risada estranha e sinistra. Você não acha mesmo que este é meu último trunfo, acha? Hehehe, você me subestimou. Minha pesquisa em ninjutsu é impecável. Testemunhem a forma suprema do corpo da serpente branca. A voz de Orochimaru foi ficando cada vez mais aguda, atraindo a atenção de Kazuyama Gekko, Nagato e Zetsu Negro. A cobra branca se enrolou sobre si mesma, tremendo violentamente e então começou a inchar, ficando cada vez maior. Roar. O rugido que irrompeu não se assemelhava em nada ao grito de uma serpente. Bum! Uma fumaça branca irrompeu ao redor da figura, e Manda imediatamente recuou murmurando. Esse Orochimaru está ficando cada vez mais perverso. Uma serpente branca? Então Orochimaru realmente encontrou um caminho diferente. Kazuyama, seu sensei, tem alguma habilidade. Um pouco heterodoxa, mas ainda assim. Até mesmo Tajitsuimi, em sua forma de serpente vermelha, se virou para olhar. Era raro a princesa serpente elogiar Orochimaru, mas a habilidade que ele demonstrara era realmente formidável. Claro. Ele é meu sensei. No momento em que deixou de ser humano, seu poder disparou. E este ainda nem é o seu auge. Kazuyama conhecia Orochimaru ainda melhor do que o próprio Orochimaru. Por ora, ele era apenas um homem que se transformará em cobra. Mas, uma vez aperfeiçoada a reencarnação do cadáver vivo, ele não seria nem homem nem cobra. Seria algo completamente novo. Tia Cobra. Não apenas um título, mas o nome de uma espécie. E somente Orochimaru tinha o direito a ele, toda uma linhagem familiar de um único indivíduo. A fumaça branca ainda nem tinha se dissipado quando uma enorme cabeça de serpente rompeu por ela. Tic. Tudo isso só para virar uma cobra branca maior? Sasori estava prestes a fazer uma careta, mas parou no meio da frase, porque o que surgiu não foi uma única cabeça. 2, 3, 8 cabeças de serpente, 8 caudas. A técnica das 8 cabeças. Orochimaru havia se tornado o colossal Yamata no Orochi. Droga, uma cobra de 8 cabeças? Será que essa espécie existe mesmo? Desgraçado, desgraçado nojento. Sasori estava quase fora de si. Uma cabeça de cobra já era intolerável, 8 era demais. Seu desgosto e ódio por cobras atingiram níveis sem precedentes. Hehehehe, esta é a minha arte suprema. Kazuyama, não só você consegue se transformar em cobra, eu também consigo. Venha, Sasori, enfrente minha técnica de 8 cabeças. De uma das bocas da serpente, o corpo seminu de Orochimaru inclinou-se para frente, com o rosto exibindo uma expressão presunçosa e satisfeita, transbordando de orgulho próprio. O gigantesco Yamata começou a avançar, investindo contra Sasori. Como esperado do meu sensei. Este Yamata no Orochi é realmente impressionante. Kazuyama riu. Repugnante ou não, ele tinha que admitir. A técnica das 8 cabeças era poderosa. Um corpo colossal, 8 cabeças, chakra avassalador, para a maioria dos ninjas, encontrar essa forma significava fugir ou morrer. Infelizmente não havia pessoas comuns aqui. Só mais uma serpente monstruosa. Morra e esmagado sob pressão infinita. Shibaku Tensei. Enquanto Orochimaru se deliciava com sua exibição, Nagato finalmente executou a técnica que vinha preparando. Uma esfera negra disparou para o céu e uma força gravitacional aterradora irrompeu. Tique como esperado. Essa técnica. Tajitsuimi, volte. Kazuyama já esperava por isso, mas não se importou. Para os outros, esse jutsu era aterrorizante, gravidade inescapável, pressão esmagadora. Mas para ele, tanto faz se não significa nada. O que está acontecendo? O que é aquilo? Minha areia de ferro? Sasori foi o primeiro a sentir. A areia de ferro que ele controlava através do fantoche do terceiro Kazekage subitamente se desvencilhou de seu comando e fluiu para cima em direção à esfera negra. Num instante, toda a areia desapareceu. E pior, os bonecos despedaçados espalhados pelo chão, assim como aqueles que ainda estavam sob seu controle, também estavam sendo arrastados. Não importava o quanto ele puxasse os fios dos bonecos, eles se soltavam. Até mesmo Orochimaru percebeu que algo estava errado quando sua forma Yamata começou a se inclinar lentamente em direção à força que o puxava. Essa técnica. Será que está tentando nos elevar a todos? Seu olhar analítico captou rapidamente a essência da situação. Liberação de vento. Cortador de vento. Sem hesitar, ele lançou lâminas de vento contra a esfera negra. Mas assim que se aproximaram, transformaram-se em rajadas inofensivas e se dissiparam. A sobrancelha de Orochimaru se contraiu. Sensei, esquece. Esse núcleo não é tão fácil de destruir. O Rinnegan personifica os 6 caminhos. Qualquer coisa criada a partir de seu poder não se quebrará tão facilmente. Ridicularizado pelo próprio discípulo, os lábios de Orochimaru se contraíram. Ele não desejava nada mais do que dar uma surra em Kazuyama ali mesmo. Mas não havia tempo. A força da atração só aumentava, arrancando o próprio solo. Num instante, todos foram arremessados para o ar. Nagato, você está bem? Nagato ofegante assentiu com a cabeça. O jutsu consumiu uma quantidade assustadora de chakra. Estou bem. Contanto que Kazuyama Gekko seja destruído não importa. Zetsu, salve aquele mestre de marionetes. Esqueçam o Orochimaru, ele não passa de uma cobra fedorenta. Mas aquele titereiro ainda tem valor. Capítulo 545. Zetsu Negro assentiu com a cabeça, e as raízes que envolviam seu corpo se enterraram novamente no chão. Sasori da areia vermelha não estava em tão mau estado. Seu abdômen havia sido modificado em uma corda gotejando veneno, e com suas técnicas de marionete e o suporte da corda, ele estava se saindo melhor do que Orochimaru. Orochimaru, por outro lado, havia se transformado na serpente de 8 cabeças. Seu peso e tamanho aumentaram, mas isso só tornou mais difícil resistir à força aterradora do Shibaku Tensei. A situação de Kazuyama Gekko era mais estável. Tajitsuimi já havia retornado ao seu corpo e a Piton Titã havia se dissipado. Agora ele encarava o núcleo negro no céu, pensando em uma
solução. Kazuyama, não pense nisso. Deixe-me apenas lançar uma Bijudama e destruí-la. Isso é Shibaku Tensei. Antigamente, apenas o sábio dos 6 caminhos podia usar essa técnica. É aterrorizante. A única maneira de quebrá-lo é destruindo o núcleo. Shoumei olhou para a esfera negra no céu e não pôde deixar de sentir-se inquieto. Aquela era uma técnica de selamento dos 6 caminhos, o inimigo natural das bestas com cauda. Mas Kazuyama apenas balançou a cabeça negativamente, deixando Shoumei perplexo. Shoumei, você não pode se expor, a menos que eu consiga eliminar todos aqui, mas obviamente eu não consigo. Então vou usar meu próprio método. Com um movimento rápido da mão, um aglomerado de cristais apareceu. Transparentes e quase indetectáveis, cada um trazia gravada a fórmula do deus voador do trovão. Um lote de cristais de coordenadas estava pronto. Sensei, ataque o conjurador. Mate os olhos circulares e o jutsu será desfeito. Liberação de cristal. Agulhas torrenciais de flor de pera. Simulando um ataque completo, Kazuyama lançou um olhar furioso. Para dar credibilidade à atuação, ele até envolveu Orochimaru na história. A serpente de 8 cabeças congelou por um segundo, depois abriu bem a boca e atacou. Quem disse que a boca de uma serpente só podia cuspir cobras, pessoas ou espadas? Orochimaru provou o contrário, cuspindo fogo, água, vento e até pedras. Pedras? Kazuyama piscou. A serpente de 8 cabeças estava cuspindo pedras. Será que seu sensei estava tossindo pedras nos rins agora? Homem implacável. Sob a chuva de ataques, Nagato recuou, sem se preocupar com o Uchiha Tensei. Ele acabará de liberar o Shibaku Tensei e seu chakra ainda não havia se recuperado. 4 caminhos avançaram. Um caranguejo, um boi e um panda juntaram-se ao campo de batalha como invocações, ao lado do caminho animal, caminho azura, caminho humano e caminho preta. Eles formaram uma muralha viva diante de Nagato, quebrando pedras, bloqueando o vento e absorvendo água e fogo. Na superfície, eles haviam se defendido com sucesso do ataque de Kazuyama e Orochimaru, mas Kazuyama não tinha a intenção de acertá-los. Os cristais que ele lançou se transformaram no ar, alguns em insetos, outros em pássaros, e contornaram a linha de frente, voando em direção a Nagato. Ataques de cristal invisível, é isso? Jaula. Zetsu Negro conhecia os truques de Kazuyama. Para proteger Nagato, ele rachou o chão e ergueu inúmeras vinhas, formando uma gaiola ao redor deles. Tique. Seu chato, não consegue aguentar a pancada como um homem? E esse maldito jutsu? Por que ele continua tentando me sugar para o céu? A expressão de Kazuyama era de pura impaciência e fúria, seu corpo envolto em uma onda de chakra sem jutsu. Ninguém conseguia decifrar seus verdadeiros pensamentos. Orochimaru, no entanto, gritou um aviso. Kazuyama, concentre-se primeiro em lidar com aquela coisa no céu. A serpente de 8 cabeças já estava sendo arrastada para cima. Orochimaru estava seriamente considerando abandonar a técnica. Era muito difícil de controlar. Hahaha. Cobra imunda. Parece que ninguém te quer aqui. Deixa eu te mandar embora. Morrer. O rugido furioso de Sasori ecoou, e 2 jatos de água de alta pressão irromperam. Sua força destrutiva rivalizava com armas divinas, atravessando as defesas da serpente de 8 cabeças. Caramba! O impacto dilacerou seu corpo, e o rosto de Orochimaru se contorceu em fúria. Pela primeira vez naquela batalha, ele fora verdadeiramente provocado. Sem outra opção, ele liberou a técnica das 8 cabeças. O enorme corpo da serpente se dissolveu e Orochimaru ressurgiu em meio a uma fumaça branca, apenas para que essa fumaça fosse sugada para o céu. E então Kazuyama se moveu. É só uma bola, né? Eu também tenho um. Rasengan. O chakra se condensou em sua palma, formando um Rasengan perfeito. Sua aparência fez com que todos congelassem por um instante. Para uma técnica que depende unicamente de chakra bruto, seu poder era impressionante. Vamos! Sem hesitar, Kazuyama impulsionou-se com as 2 pernas e disparou em direção ao Shibaku Tensei. Com a ajuda da gravidade, ele subiu a uma velocidade incrível. Nem mesmo Orochimaru conseguiu detê-lo. Nagato zombou. Você acha que esse jutsu insignificante pode destruir o Shibaku Tensei? Kazuyama Jeko, você é ainda mais estúpido do que eu pensava. Zetsu Negro franziu a testa. Mesmo que o senjutsu tivesse aprimorado, por que Kazuyama agiria de forma tão imprudente? Ele não conseguia entender. Quanto a Sasori, ele estava quase eufórico de tanto rir. Em todo esse mundo ninja, seu único inimigo verdadeiro era Orochimaru, e por extensão Kazuyama. Ambos vermes obcecados por cobras, e agora ambos ao seu alcance. Matá-los juntos? Nada o deixaria mais satisfeito. Mas as coisas raramente são tão simples. Especialmente quando o oponente é Kazuyama Jeko, o trapaceiro entre os trapaceiros. Kazuyama, o que você está fazendo? Se você chegar mais perto, não vai escapar. Shoumei entrou em pânico quando Kazuyama se aproximou do núcleo. Ele queria liberar chakra para salvá-lo, mas Kazuyama o conteve. Pela primeira vez, o inseto gigante não conseguia entender a mente de seu hospedeiro. Kazuyama, desde quando você me vê agindo de forma tão louca? O que você acha que eu estou realmente fazendo? Ao se aproximar do centro, Kazuyama de repente abriu um sorriso malicioso, quase sinistro. Shoumei congelou. Shibaku Tensei, não é? Você realmente acha que eu não consigo lidar com esse jutsu? Ele ergueu a mão direita, lançando o Rasengan para frente. Todos os olhares estavam fixos nele. E então... Credo, você se esqueceu do que eu realmente faço de melhor? A expressão de Nagato se contorceu em pânico enquanto seus olhos se arregalavam. Capítulo 546. A dor aguda fez com que os olhos Rinnegan de Nagato se arregalassem. Kazuyama Jeko, que deveria estar em frente ao Shibaku Tensei, apareceu de repente bem diante dele. Só então todos se lembraram das verdadeiras especialidades de Kazuyama Jeko, sua técnica do deus voador do trovão e seu Kekkei Genkai de fuga transparente. Um trapaceiro astuto como ele jamais se colocaria em perigo de verdade. Caramba! Nagato sentiu uma dor lancinante se espalhar por seu abdômen. O poder do Rasengan não era brincadeira. Em curta distância, ninguém ousava subestimá-lo. Nagato, desgraçado! Zetsu Negro finalmente reagiu. Eles haviam sido completamente manipulados por Kazuyama Jeko e sua fúria transbordou. Incontáveis galhos avançaram em sua direção. E ainda não terminei.
Você gosta de jogar bolas, não é? Por que você não experimenta você mesmo? No instante em que Kazuyama terminou de falar, tanto Nagato quanto Zetsu Negro sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. No instante seguinte, Kazuyama e Nagato desapareceram juntos, reaparecendo no alto do céu. Onde Kazuyama estivera, inúmeros cristais brilhavam estranhamente sob a luz do sol. Nagato imediatamente percebeu a intenção maliciosa de Kazuyama. O deus voador do trovão o havia jogado bem atrás do centro do Shibaku Tensei. Se Minato estivesse aqui, ele provavelmente chamaria essa técnica de espiral da luz negra, dança da roda invencível, rugido das 8 formas. Vá passar um tempo a sós com a bola que você mesmo criou. Kazuyama desferiu o Rasengan com força. O impacto lançou Nagato para trás, impulsionando diretamente para o centro do Shibaku Tensei. Jin, detectado que o anfitrião usou habilmente a técnica do deus voador do trovão para brincar com Nagato e lhe causou dano significativo. Recompensa especial, resistência aos 6 caminhos mais 5%. Como esperado, se você quer resistência aos 6 caminhos, primeiro precisa se meter com o Nagato. Após realizar essa façanha, Kazuyama retornou ao solo com o deus voador do trovão, resgatando Orochimaru durante a descida. Assim que aterrissaram, Orochimaru ouviu imediatamente as queixas de seu discípulo. Eu te disse para carregar minha kunai com a fórmula da técnica, e você não conseguiu. Como isso terminou? Ficou encurralado, não é? Você é o sensei, e mesmo assim eu, o discípulo, tive que te salvar. Tique. Desta vez, fique com ele. Kazuyama enfiou uma kunai marcada no peito de Orochimaru, com uma expressão de pura exasperação. Ao ver isso, a raiva anterior de Orochimaru se dissipou. Ele soltou uma risadinha, com os olhos cheios de satisfação ao olhar para seu discípulo. Por algum motivo, desde que aceitou Kazuyama Gekko como discípulo, aquele que sempre o apunhalava pelas costas, sua vida se tornou muito mais divertida. Sem ser convidado, seus pensamentos vagaram para seu primeiro discípulo, Navaki, um garoto completamente diferente de Kazuyama, cheio de vigor juvenil. Uma pena. Chega. Vamos nos preparar para recuar. Essa técnica foi criada por ele ainda deve ser capaz de dissipá-la. Se não nos retirarmos agora, seremos forçados a uma luta mortal. Kazuyama lançou um olhar cauteloso para o Shibaku Tensei acima, que já havia acumulado uma enorme camada de rocha. Um lampejo de inquietação cruzou seus olhos. O poder dos 6 caminhos ainda não havia sido totalmente liberado. Se Nagato invocasse novamente a estátua demoníaca do caminho exterior, as coisas ficariam terríveis. Aquele pirralho fantoche. Sazori da areia vermelha, hein? Seu olhar se voltou para Sazori, que estava protegido pelos cipós de Zetsu Negro. Kazuyama queria matá-lo ali mesmo. Alguém que se mostre abertamente hostil a eles, melhor eliminá-lo logo. Enquanto a situação ainda está instável lá em cima, vamos entrar em greve. Orochimaru assentiu com a cabeça. Seu corpo suavizou-se, assumindo a forma de uma serpente, enquanto ele atacava Sazori. Kazuyama não hesitou e mestre e discípulo avançaram juntos. Caramba! A força vital dessa cobra é realmente absurdamente teimosa. 2 jatos de água de alta pressão irrompem novamente, desta vez mais finos, mais afiados e mais mortais. Mãos de serpentes sombrias ocultas. Eu também vou participar. Os dois desviaram dos jatos de água e estenderam as mãos direitas para frente, libertando inúmeras serpentes. A cena causou profundo medo no coração de Sazori. Sua fobia de cobras ainda era forte. Droga, não vou fazer isso de novo. Aquela técnica deixou uma marca em sua mente que ele jamais esqueceria. Agora, com a maioria de seus fantoches engolidos pelo Shibaku Tensei, Sazori ficou apenas com o terceiro Kazekage, mas mesmo assim, ele não conseguia mais usar a areia de ferro adequadamente. Sua situação estava se tornando desesperadora. Quando as serpentes estavam prestes a engoli-lo, Zetsu Negro interveio mais uma vez. Pirralho, recue. Acender. Ao seu comando rouco, a terra inchou, inúmeras vinhas chicoteando para cima, atravessando as serpentes de Orochimaru e Kazuyama. Tique. Eu sabia que não seria tão fácil, mas você ainda deixou passar um detalhe. Devório. Kazuyama rugiu em desprezo. O chão tremeu novamente, mas desta vez, abriu-se bem debaixo de Sazori. Uma enorme serpente roxa surgiu do nada, suas mandíbulas se fechando em torno de Sazori, engolindo-o por inteiro. Manda. Desde que Shibaku Tensei surgiu, Manda vinha se escondendo no subsolo, aguardando o momento certo. Agora, ele atacou, pegando Sazori e Zetsu Negro de surpresa. Jin, detectado que o anfitrião ordenou que Manda engolisse Sazori da areia vermelha, causando-lhe grande repulsa e perturbação, quase levando o manipulador à loucura. Recompensa especial, selo de mão mais 5. Esqueça a recompensa, neutralizar Sazori era a chave. Droga, será que essa cobra estava escondida o tempo todo? A fúria de Zetsu Negro aumentou ao ver seu candidato escolhido ser engolido. Ele atacou com inúmeras vinhas, tentando agarrar Manda. Mas quem era Manda? Ele não conseguia vencer uma luta, mas na fuga era imbatível. Com uma rápida muda de pele, ele escapou. Feito. Sensei recuar. Com Sazori capturado, os resultados foram mais do que suficientes. Kazuyama estava pronto para se retirar. Mas então, no instante seguinte, algo mudou. Maldito Kazuyama Gekko. Vou te matar. Banshou Tein. O Shibaku Tensei no céu finalmente parou. Incontáveis rochas choveram, apenas para deterem no meio da queda, agarradas por uma força invisível, e arremessadas diretamente contra Manda. Manda, ainda em fuga, quase perdeu a alma de terror. Por mais enorme que fosse, as pedras que caíam eram ainda maiores. No momento em que tentou mergulhar de volta para o subsolo, uma dor lancinante atravessou seu abdômen. Uma lâmina ensanguentada perfurou o interior de sua barriga. Capítulo 547. Dói. Essa dor está vindo de dentro para fora. E ainda por cima é venenoso. Seu pirralho fantoche, o que você é? Um ouriço. Manda sibilou de dor, mas mesmo assim se obrigou a continuar correndo. Seus enormes olhos de cobra ardiam de irritação, e ele até começou a girar no mesmo lugar, frustrado, tentando se livrar do ataque de Sazori da areia vermelha. Infelizmente, Sazori não passava de um fantoche agora. Seus membros não sentiam nenhuma dor. Por mais que Manda se esforçasse ou que truques usasse, era inútil. E para piorar a situação, pedregulhos continuavam caindo do céu. Bum! Manda mal conseguiu se esquivar de uma, e seus olhos se arregalaram. Aquilo ainda era uma pedra? Era uma montanha pequena. Manda, volte. Enquanto Manda se debatia, a voz de Orochimaru o chamou de volta. Com um corpo tão grande, se ele não fosse servir de escudo, então seria um desperdício. Mas quem era Manda? Ele não era estúpido. No instante em que Orochimaru falou, ele soube exatamente o que seu invocador estava tramando. Maldito seja você, Orochimaru. Não pense que eu não sei o que você está tentando fazer.
Manda, vem aqui. Antes mesmo que seu rugido terminasse, outra voz interrompeu a frase. Na visão de Manda apareceu um rosto sorridente. Aquele sorriso mais aterrador que o de um demônio fez com que todo seu corpo congelasse. A grande serpente derrapou até parar, depois girou rapidamente e avançou em direção a Kazuyama Gekko. Ao ver isso, Orochimaru ficou sem palavras, encarando Manda com puro veneno. Aquele desgraçado. Ele deveria ser a minha besta invocada, mas me ignora e fica te ouvindo. Tique. Parece que terei que encontrar uma nova forma de invocação. Kazuyama Gekko caiu na gargalhada ao ver a amargura de Orochimaru. Afinal, embora ambos tivessem invocado serpentes, suas posições na caverna Ryushi eram completamente diferentes. Relaxe, sensei. Se não der certo, podemos trocar. Ouvi dizer que a invocação de Danzou não é ruim. Ele não sabia porque Danzou lhe veio à mente de repente. Talvez porque o velho fóssil estivesse escondido dentro de casa sob sua maldição por tanto tempo que ele quase o havia esquecido. Naquela época em que ele havia tramado contra ele em segredo. Essa dívida seria paga mais cedo ou mais tarde. A invocação de Danzou? Baku? Orochimaru se lembrava claramente. Isso poderia ser um mistério para a maioria, mas não para ele. Ele e Danzou já haviam trabalhado juntos diversas vezes, investigando os segredos um do outro. Uma mera invocação? Nada que valesse a pena esconder. Esquece. Aquela criatura antinatural não vale nada. Ainda é pior que Manda. Essa opção já era. Com uma chuva de pedras cada vez maior, Kazuyama agarrou o braço de Orochimaru e se teletransportou com o deus voador do trovão. Num piscar de olhos, eles reapareceram no topo da cabeça de Manda. O que está acontecendo? Você me marcou? Ainda rastejando para frente, Manda parou confusa. Kazuyama apenas deu uma risadinha, balançando a cabeça. Ele não havia deixado nenhuma marca em Manda. Em vez disso, levantou a mão e assobiou baixinho. Um pequeno pássaro transparente pousou em sua palma, seu corpo cristalino gravado com uma inscrição brilhante. Seu pai chegou. Coordenadas de liberação de cristal? Nada mal. Trabalho rápido. Mas e agora? Continuamos lutando ou vamos embora? Orochimaru olhou para a chuva de pedras acima, com o rosto ainda tenso. A situação era desesperadora. E pior, dentro da barriga de Manda, Sazori da areia vermelha ainda se contorcia. Isso era mais uma dor de cabeça. Vamos embora. É claro que vamos embora. E vamos levar aquele Sazori problemático conosco. Foram apenas algumas vezes em que você o deixou enojado com cobras. Será que isso realmente justifica tanto rancor contra nós? Tajitsuimi, empreste-me seu chakra. Com o Rinnegan e o Zetsu Negro observando, Kazuyama não estava disposto a usar o chakra de Choumei. Para teletransporte de longa distância, especialmente carregando um gigante como Manda, ele só podia contar com a força de Tajitsuimi. Ah, tudo bem, mas 3 cestas de amoras de cobra. Por sua causa, não consegui comer nada da última vez. Quando voltarmos, já terá acabado tudo. Enquanto ela canalizava a chakra para Kazuyama, Tajitsuimi resmungou amargamente. Ao ouvir falar em bagas de cobra, os olhos de Manda brilharam. Aquela fruta era realmente deliciosa. Esquecendo a dor de estômago, ele se virou imediatamente para Orochimaru. Orochimaru, não quero mais sacrifícios. Troque-os por bagas de cobra. Uma cesta de bagas de cobra de cada vez, e eu juro que me comportarei durante as brigas. Kazuyama, ó, Orochimaru. Tajitsuimi, olhar de olhos arregalados. Pequena Manda, quem você pensa que é? Eu, a princesa serpente, só exijo 3 cestas quando apareço. Kirin e as outras ganham uma cesta. E você, um pirralho insignificante, ousa pedir uma cesta cheia? Manda ficou estupefata. Ele só queria uma cesta de amoras de cobra. Como ele conseguirá irritar aquele ancião tão temível? Ao pensar em sua posição humilde na caverna Ryushi, seu semblante se fechou. Sem hesitar, ele se corrigiu. Meia cesta. Meia cesta basta. Kazuyama quase caiu na gargalhada. Meu Deus, Manda estava ficando mais engraçada a cada dia. Enquanto isso, Orochimaru permaneceu em silêncio. Ele já havia se decidido. Assim que voltassem, procuraria outra convocação. Humilhante demais. Muito humilhante. Enquanto Kazuyama ria, o deus voador do trovão se ativou mais uma vez. Diante de Nagato e Zetsu Negro, os 2 ninjas e a grande serpente desapareceram, levando Sazori do estômago de Manda com eles. Droga! Para onde eles foram? Zetsu! Encontre-os! Vou matar aqueles 2 desgraçados. Sem seu alvo, a fúria de Nagato só aumentou. Seu único pensamento agora era destruir Kazuyama Gekko e Orochimaru. Para ele, esse mestre e discípulo eram a personificação do mal. Deus do trovão voador, com uma serpente tão enorme? Como ele pode ter tanto chakra? A voz de Zetsu Negro carregava dúvida, mas Zetsu Branco prontamente ofereceu a resposta. Não há um sábio da caverna Ryushi com ele? O chakra senjutsu pode ser compartilhado, certo? Zetsu Negro congelou. Claro, com chakra senjutsu, Kazuyama nunca ficaria sem chakra. Droga, as 3 grandes terras sagradas eram todas obstáculos. Nagato, chega. Não desperdice sua raiva. Vamos voltar. Nossa missão falhou aqui. Esperemos que o lado de Madara tenha corrido melhor. Eles se dividiram em 2 equipes para recrutar ninjas poderosos e fortalecer sua organização. Mas olhando para as coisas agora, foi um começo ruim. Droga, que se dane tudo. Se Madara também falhar, por que não atacamos Konoha diretamente? Por que não simplesmente tomar a raposa de 9 caudas à força? As palavras de Nagato já não eram ponderadas, sua fúria havia consumido o último resquício de razão. Capítulo 548. Onde estamos? Neve, o Reino do Norte? Após o deus voador do trovão, Orochimaru ficou olhando para os flocos de neve que caíam à deriva e se sentiu um pouco desorientado. Uma terra nevada só poderia significar a terra do gelo mais ao norte, ou talvez até mesmo uma nação insular distante do outro lado do mar. Até onde Kazuyama Gekko os havia enviado desta vez? Com o apoio do chakra da princesa serpente, eu simplesmente voei um pouco mais longe. Não acredito em você. Mesmo que use meu chakra, não pode ser um pouco mais cuidadoso? Sabe o quão difícil é para mim reunir chakra senjutsu? No instante em que Kazuyama Gekko se explicou, Tajitsuimi explodiu em fúria. Sua luz carmesim se condensou na forma de uma jovem garota, e ela imediatamente agarrou as bochechas dele com ambas as mãos, puxando-as com força enquanto o repreendia furiosamente. Para onde exatamente você pensa que está voando? Da terra dos rios à terra do gelo. Você tem ideia de quão longe é isso? Você atravessou vários países nesse meio tempo. Seu pirralho, eu juro que vou. Quando a saliva dela estava prestes a afogá-lo, Kazuyama Gekko calmamente ergueu a mão direita, formando um gesto com o número 7 e disse: 6 cestas de bagas de cobra.
Da próxima vez vou ir ainda mais longe. Tenho chakra de sobra. Você poderia fazer uma viagem de ida e volta se quisesse. No instante em que ouviu 6 cestas de bagas de cobra, o tom de Tajitsumi mudou completamente. Seu olhar furioso suavizou-se em um sorriso lisonjeiro. Kazuyama Jeko não conseguiu conter o riso diante da habilidade dela em mudar de expressão. Ei, vocês dois. Primeiro, cuidem daquele que está na minha barriga. Se ele continuar me esfaqueando, vou perder esta minha barriga. Manda gemeu, movendo seu corpo enorme enquanto a neve se acumulava sobre suas escamas, tentando aliviar a dor em seu abdômen. Só então Kazuyama Jeko e Orochimaru se lembraram. Ainda havia alguém para lidar. Cuspa-o para fora. Oh! Manda lançou um olhar ressentido para Kazuyama Jeko antes de engasgar violentamente, realizando um verdadeiro ato de cuspir cobras ali mesmo, embora o resultado não tenha sido exatamente uma pessoa normal. Maldita cobra. Dentro do estômago de Manda, Sazori da areia vermelha quase enlouqueceu. Mesmo como um fantoche, o muco do estômago de uma cobra o deixava extremamente enojado. Agora que fora cuspido para fora, seu primeiro instinto foi cortar a serpente à sua frente. O fantoche do terceiro Kazekage pairava ao seu lado. Conforme o chakra fluía, a areia de ferro se ergueu mais uma vez. Mas quando Sazori olhou ao redor, hesitou. Ele não estava na Terra dos Rios? Como é que ela se transformou numa imensidão branca e infinita de neve? Sazori, eu realmente não esperava por isso. Você se transformou em um fantoche. Não me diga que ser um fantoche é melhor do que ser humano? Kazuyama Jeko estava ao lado dele com Orochimaru a seu ombro. Mestre e discípulo observavam a figura à sua frente, ou melhor, o homem fantoche. Uma estrutura de madeira e metal conjuntas rangendo a cada passo, exigindo manutenção regular, que existência enfadonha. Bobagem. Um encantador de serpentes como você jamais entenderia as vantagens de se tornar um fantoche. Chuva de areia de ferro. Sem mais palavras a trocar e com o ódio à flor da pele, Sazori lançou seu ataque sem hesitar. O campo de neve imaculado e branco foi instantaneamente salpicado por inúmeras manchas pretas, arruinando a paisagem. Estou errado? Transformar-se em um fantoche? Você ainda consegue comer? Nada de carne, água, doces ou peixe. Você abandonou até os prazeres mais básicos da vida. Coitadinha. A cabeça de Sazori latejava com a enxurrada de palavras. Para silenciar a tagarela à sua frente, ele derramou ainda mais areia de ferro, escurecendo o céu como breu. Orochimaru observou cada ataque lançado contra Kazuyama Jeko e rapidamente se afastou, não querendo ser atingido no fogo cruzado. Ei, sensei, isso não é justo. Eu sei o que você realmente pensa dele. Deixe-me lembrar. Ah, certo. Você disse isso. Transformar seu corpo em um fantoche é pura loucura. Quando você se torna um fantoche, não há sangue, não há urina. Você deixa de ser humano. Kazuyama Jeko viu Orochimaru se esquivando e ficou furioso, mas então uma nova ideia lhe ocorreu. Sem hesitar, ele desferiu outra enxurrada de palavras ácidas. Não é à toa que chamavam Kazuyama Jeko de língua afiada. Quem mais conseguiria destilar tanto veneno sem hesitar? Sazori estalou os dedos. Seus olhos ardiam de fúria enquanto encarava Orochimaru. Os olhos deste último se arregalaram. Ele não esperava que seu próprio discípulo o traísse dessa maneira. Você também, Orochimaru. Você vai morrer. Kazuyama, isso já é demais. Mas os ataques já estavam se aproximando dele. O que mais ele poderia dizer? Orochimaru só pôde reagir com violência, libertando inúmeras serpentes em retaliação. Dessa vez, sem Nagato por perto, Kazuyama Jeko e Orochimaru o pressionaram em uma situação de 2 contra 1. Sazori se viu sob uma pressão esmagadora. O estilo de Kazuyama Jeko era direto. Liberação de cristal à vontade, transformando tudo ao redor em fragmentos brilhantes, em seguida, arremessando-os em massa contra Sazori. Os cristais colidiram com a areia de ferro no ar, uma tempestade de branco contra preto. Já Orochimaru, sua abordagem era ainda mais simples. Cobras. Com uma mão jogava cobras, com as 2 mãos jogava cobras, e quando isso não bastava, abria a boca e as cuspia. Seu corpo inteiro era praticamente feito de cobras. Tic, que chato. Você não pode simplesmente se comportar? Liberação de água. Grande onda explosiva de colisão de águas. Finalmente farto, Kazuyama Jeko saltou para o ar, os dedos tecendo selos num turbilhão. Seu peito se inflou e torrentes de água jorraram de sua boca. Ondas se precipitaram e quebraram com força, inundando o campo de batalha com uma vasta enchente. Tanto Sazori quanto Orochimaru foram forçados a interromper seus ataques e saltar bem alto no ar. A velocidade das correntes intensas era proporcional ao chakra gasto e com o apoio de Tajitsuimi, as reservas de Kazuyama Jeko agora rivalizavam com as de uma besta com cauda. Aquele chakra, inacreditável. O poder do Senjutsu é realmente aterrorizante. Os olhos de Orochimaru brilharam. O estilo água diante dele ultrapassava em muito o alcance do ninjutsu comum. O volume e a extensão, sustentados pelo chakra, eram impressionantes. Apenas um titereiro. Antigamente. Chega de conversa. Venha, deixe-me destruir essa sua patética confiança. Ao aterrissar na superfície da água, Kazuyama Jeko irradiava uma confiança inabalável. O rosto de Sazori endureceu. Mesmo que a técnica da água não tivesse sido usada para matar, ela já havia revelado o poder avassalador de Kazuyama Jeko. Capítulo 549. Desde que a água do mar invadiu o local, Orochimaru não moveu um dedo. Ele simplesmente ficou ao lado de Manda, observando Kazuyama Jeko esmagar Sazori da areia vermelha em uma batalha unilateral. Não era que Sazori não fosse forte. Mas contra essa liberação de água de nível catastrófico, ele não conseguia provocar sequer uma ondulação, porque até as próprias ondas estavam sendo manipuladas pelo seu oponente. O mestre de marionetes vive e morre por suas marionetes. Todas as suas técnicas são canalizadas através delas. Sazori era um mestre entre os marionetistas, mas essa mesma maestria foi tanto sua ascensão quanto sua ruína. Com marionetes, ele era um virtuoso. Sem elas, apenas mais um aprendiz. Na batalha na Terra dos Rios, ele já havia perdido muitos fantoches, e os que restaram foram apanhados no Shibaku Tensei de Nagato. Agora, contando até mesmo com o fantoche do terceiro Kazekage, ele tinha pouco mais de uma dúzia restante. Contra um adversário como esse, Kazuyama
Kazuyama Gekko usou a abordagem mais simples e eficaz. Técnica de clone das sombras. Liberação de água, guarda-chuva dos céus. Liberação de água, gigante das ondas. Liberação de água, gaiola de presas. Com um selo, o clone da sombra se dividiu em 3, cada clone ao lado do original entrelaçando selos de mão e liberando jutsus em uníssono. O guarda-chuva do tesouro King Lu ancorava o campo. Ondas gigantescas erguiam-se da superfície, uma após a outra, enquanto tornados de água em espiral giravam em seus flancos. A força da maré deixou Sazori da areia vermelha estupefato. Marionetes frágeis contra gigantes imponentes do mar. Como ele poderia lutar contra isso? Nem mesmo suas armas envenenadas foram úteis contra as torrentes. Apenas a areia de ferro do terceiro Kazekage conseguiu resistir por um pouco mais de tempo, mas não passou de uma gota no oceano. Do momento em que o mar se agitou até a derrota de Sazori, mal se passaram 2 minutos. Submerso sob as ondas, Sazori foi selado dentro de uma prisão de água conjurada por um dos clones das sombras de Kazuyama Gekko. Orochimaru encarou a cena sem expressão. Sua avaliação anterior do poder de Kazuyama Gekko estava totalmente errada. Essa liberação de água selvagem e avassaladora me fez lembrar de outro homem, o segundo Hokage de Konoha, Senju Tobirama. Aquele que realmente transformou a liberação de água em um oceano em si, cujo domínio da arte era inigualável. Apenas um manipulador de marionetes. Você realmente pensou que era alguém importante? Se não me engano, essa coisa no seu peito é o seu núcleo, não é? Então você nem foi até o fim. Ainda deixou um núcleo de chakra como motor. Idiota. Preso dentro da prisão de água, Sazori estaria expelindo fumaça por todos os orifícios, se ainda lhe restassem orifícios. Mas como um fantoche não havia nada para expelir. Com o fim da batalha, a água do mar recuou lentamente. A enchente arrancou toda a neve da terra, expondo o solo por baixo. Sensei, o que você acha? Interessado? Isso é um núcleo de chakra. Leve-o de volta. Veja se consegue construir um robô para mim. Kazuyama Gekko não havia esquecido o talento de Orochimaru para a mecânica. Ele pretendia usá-lo, e com isso conseguir um robô. Quem te ensinou essas técnicas de liberação de água? O que? Em vez de lhe dar atenção, a curiosidade de Orochimaru se fixou no jutsu de água de Kazuyama Gekko. Vários em sequência, jutsus que ele nunca tinha visto antes. O guarda-chuva colossal, os gigantes do oceano, os redemoinhos de água, nada disso pertencia aos arquivos de Konoha. Para alguém como Orochimaru que dedicou a vida inteira a estudar jutsus, o desconhecido era irresistível. Liberação de água? Deixe-me pensar. Algumas coisas aprendi em Kumogakure, outras em Kirigakure. A expressão de Orochimaru se fechou. Então, em todas as missões que esse pirralho realizou, ele tinha como alvo alvos específicos, roubar pessoas, roubar técnicas. Eficaz. Muito eficaz. Tudo bem. Seu poder já ultrapassou o meu. Só a magnitude daquele poder de liberação de água já seria suficiente. Um Kage comum não teria a menor chance. Quem diria? Que meu discípulo me superaria. Um pensamento lhe ocorreu, Jiraiya e o discípulo de Jiraiya, Namikaze Minato. Agora, o quarto Hokage havia superado seu próprio mestre, e corria o boato de que Jiraiya até perseguia Minato para aprender jutsus. Tic. Não é sempre assim? As ondas do rio avançam, as antigas se chocam contra a margem. Sensei, deixe-me lhe dizer uma coisa. Você ainda nem viu meu filho. Já conheceu alguma criança de 1 ano com o Kekkei Genkai? Ao ver Orochimaru perdido em seus devaneios, Kazuyama Gekko decidiu reacender a chama, fazê-lo perceber que os tempos estavam avançando e que a ciência era o caminho que ele deveria seguir. Seu pirralho Michito Gekko? Ele já despertou um Kekkei Genkai? Liberação de queimadura? Liberação transparente? Ou liberação de cristal? Tanto o Kekkei Genkai de Kazuyama Gekko quanto de Pakura eram bem conhecidos por Orochimaru, e ambos eram excepcionais em suas respectivas áreas. Mas despertar um com apenas 1 ano de idade era muito cedo, o que só demonstrava que o talento de Michito Gekko era extraordinário. Liberação de queimadura. É por isso que tenho pensado em ter um segundo filho. Minha incrível liberação de transparência precisa ser transmitido de alguma forma. O título de fantasma de Konoha precisa de um herdeiro. Kazuyama Gekko suspirou. Ele não pôde deixar de se sentir desapontado por seu filho não ter herdado sua liberação transparente, sendo ofuscado pela linhagem de Pakura. Para alguém tão ferozmente competitivo quanto Kazuyama Gekko, isso foi uma grande decepção. O que significava que ultimamente Pakura estava exausta. Seu título, de fato. É por isso, sensei, que acho que o senhor deveria se concentrar mais na ciência. Veja este sujeito. Apenas com modificações em marionetes, ele construiu inúmeros substitutos para si mesmo. Kazuyama Gekko redirecionou a conversa mais uma vez para a ciência, chegando a citar Sazori da Areia Vermelha como exemplo. Aprofundar-se no ninjutsu jamais se comparará às possibilidades da pesquisa científica. Pegue, por exemplo, seu jutsu proibido, reencarnação do mundo impuro, e aquela outra técnica de reencarnação. Se você continuar investindo nisso, viver mais, pesquisar mais. Sensei, você poderá se tornar o maior cientista que este mundo já viu. Quando esse dia chegar. Tic-tic, você pesquisa, eu luto. Juntos, vamos varrer tudo. A mente de Kazuyama Gekko já estava a mil, imaginando um exército mecanizado marchando, esmagando Zetsu negro, Zetsu branco, 1 Madara, 2 Madaras. Esmaguem todos eles. Deixem-nos morrer. Ao ver Kazuyama Gekko absorto em seus devaneios, Orochimaru não conseguiu conter uma risadinha. Pesquisa, sim, era exatamente isso que ele amava. Suas 2 grandes técnicas proibidas já estavam em andamento, mas o custo da pesquisa era elevado. Chega, vamos resolver isso primeiro. Canalizar tudo para o núcleo como fonte de energia. Não é uma má ideia. O olhar de Orochimaru recaiu sobre o peito de Sazori da Areia Vermelha. Este retribuiu o olhar furiosamente, embora isso já não fizesse diferença alguma. Capítulo 550. Esse garoto? Isso é fácil. Kazuyama Gekko sorriu levemente e aproximou-se da prisão de água e olhou calmamente para Sazori da Areia Vermelha. Os cristais se espalharam, penetrando na prisão de água e transformando toda a esfera em um orbe de cristal brilhante.
Mas sob seu controle, apenas o corpo de fantoche de Sazori foi cristalizado. Ele deixou deliberadamente o núcleo em seu peito intacto. Estilhaçar. Ao seu suave comando, a esfera de cristal recém-formada rachou e se desfez. Ao final, restou apenas o núcleo, juntamente com alguns fragmentos dispersos da marionete. Pronto. Tudo terminado. Apenas o núcleo restante. Mas, sensei, é melhor ter cuidado ao lidar com ele. Você conhece a personalidade dele. Ele jogou o núcleo para Orochimaru. Quando se tratava de lidar com Sazori da areia vermelha, Orochimaru era o mais indicado. Além disso, essa técnica de condensar toda a carne em um núcleo de chakra poderia inspirar Orochimaru a criar todo tipo de coisa estranha. Hehehe, então eu aceito. Não se preocupe. Tenho várias maneiras de lidar com alguém como ele. Aquele pirralho Ozuki que você me deu também não acabou se comportando bem? Ele estava falando de Ozuki Mangetsu. O pobre coitado tinha uma vida difícil, trancado num container dia após dia, retirado para experimentos sempre que Orochimaru se lembrava, e deixado para apodrecer quando ele se esquecia. Nenhum direito humano. Kazuyama Gekko deu de ombros e partiu com Orochimaru em direção à Terra das Cachoeiras. Afinal, a questão da coleta de ervas de Orochimaru ainda não estava resolvida. Se eles não conseguissem coletá-las, teriam que comprá-las. Entretanto, na Terra dos Rios, Nagato e Zetsu Negro haviam aceitado a verdade. Por mais que tivessem valorizado Sazori da areia vermelha, ele havia sido capturado, por Kazuyama Gekko e Orochimaru, nada menos. O resultado era óbvio. Quem está aí? Sair. Quando estavam prestes a partir, os olhos de Nagato brilharam, e ele rugiu em uma direção. Zetsu Negro franziu a testa e em seguida, cravou a mão direita no chão. Um grito de susto se seguiu. Ah! Quem é você? Cipós brotaram, prendendo uma figura e erguendo-a no ar. A pessoa presa gritou em choque. Nagato e Zetsu Negro finalmente enxergaram com clareza. Era apenas uma criança, não mais velha que 7 ou 8 anos, de cabelos grisalhos e usando óculos. Uma criança? De onde? Mas esse emblema. Os olhos de Zetsu Negro se estreitaram. Nas roupas da criança, ele avistou o brasão de um escorpião. Recém-chegado da batalha, ele o reconheceu imediatamente, o mesmo emblema que Sazori da areia vermelha usava em seus bonecos. Qual é a sua relação com Sazori da areia vermelha? Esse é o meu sensei. Me solta. Onde ele está? Essa criança era Kabuto. Durante a batalha, ele avistara a inconfundível areia de ferro de seu mestre, Sazori da areia vermelha, e correrá para cá. Mas quando chegou, seu sensei já havia sido capturado. Ainda assim, ele não demonstrou medo. Ou talvez nem soubesse o que era medo. Seu rosto estava calmo, seu tom de voz sereno. Só isso já intrigou Zetsu Negro. Quem tivesse chegado tão longe não poderia ter ignorado a magnitude da batalha. E o fato dele estar ligado a Sazori da areia vermelha. Interessante. Zetsu, esse emblema. Vi? Talvez um discípulo dele? Zetsu Negro de repente percebeu que aquela viagem não tinha sido em vão. Afinal, um discípulo escolhido por um gênio como Sazori da areia vermelha dificilmente seria uma pessoa comum. Talvez não tenhamos recrutado Sazori, mas esse garoto não é ruim. Se treinado adequadamente, ele pode até superá-lo como marionetista. Então levem-no. Vamos agir rápido. Ficar aqui me irrita. Nagato acenou impacientemente, dispensou seus clones e ajeitou suas roupas. Hehehe, vamos lá. Garoto, venha conosco. Seu sensei já está morto. É melhor nos seguir do que ficar aqui. Kabuto não demonstrou qualquer reação. Embora tivesse sido discípulo de Sazori, ele havia suportado horrores suficientes para que suas emoções estivessem insensíveis. Em vez disso, sua obsessão residia no teatro de marionetes. Se eu for com você, você me ensinará a técnica de manipulação de marionetes? Você terá que aprender isso por si mesmo. Cada um trilha seu próprio caminho. Qual o seu nome? Kabuto olhou para eles. Um parecia um cacto preto e branco, o outro tinha anéis no lugar dos olhos. Nenhum dos dois parecia ser boa pessoa. Kabuto. Então venha. Kabuto. Zetsu Negro o prendeu com vinhas e estava prestes a partir quando Kabuto os impediu. Ainda não. O laboratório do meu sensei fica aqui perto. Preciso levar os bonecos. Como o mestre de marionetes poderia partir sem suas marionetes? Além disso, seu sensei havia falecido. Quem mais deveria herdá-lo senão ele? Melhor assim do que deixá-los acumular poeira. Sazori da areia vermelha. Meu querido discípulo, muito obrigado. Quando seguiram Kabuto até a base de Sazori, tanto Nagato quanto Zetsu Negro ficaram em silêncio enquanto o observavam empacotar tudo freneticamente. Zetsu, você tem certeza de que levar esse garoto é a decisão certa? Ele olhou para Kabuto, que não demonstrava nenhuma tristeza pela perda de seu sensei, apenas uma excitação doentia enquanto saqueava tudo, e de repente duvidou de si mesmo. Não deve haver problema. É apenas uma obsessão por teatro de marionetes. Nagato encarou Zetsu Negro e suspirou, impotente. Sério, o que ele esperava? Que fosse possível ler expressões em um rosto completamente negro. Esquece. Eles o contratariam. Pelo menos tinham um novo candidato. Kabuto deixou a Terra dos Rios sem o menor arrependimento, agarrando suas malas como se fossem um tesouro, até que chegaram à base na Terra da Água. Você é muito lento. Onde está Orochimaru? Por que você trouxe uma criança de volta? O Shihamuren já estava impaciente. Seu doujutsu permitia que ele viajasse rápido e encontrasse pessoas ainda mais rápido. Uma figura alta estava ao seu lado, emanando uma sinistra intenção assassina. Kakuzu. Conheçam Nagato Zetsu, e bem, um pirralho sem nome. Sim, aquele ao lado de Uchiha-Muren era Kakuzu. Mesmo de uniforme, a aura assassina que ele emanava era impossível de esconder. Capítulo 551. A batalha com Nagato já havia ocorrido um ano antes. Enquanto saboreava as iguarias da Terra das Águas Quentes, Kazuyama Gekko ouvia Terumi compartilhar as últimas novidades. Então, eles encontraram aquele culto de Jashin? Mas é apenas uma pequena seita sem figuras notáveis. Mesmo assim, sensei, como o senhor sempre parece ter informações tão confiáveis? Naquela época, eu nem sabia que tal culto existia. Após um ano de treinamento e experiência, Terumi começara a demonstrar ares de líder. Kazuyama se sentiu afortunado por tê-la enviado ao país das águas quentes conforme planejado. Ao longo do último ano, Kazuyama mal havia retornado à vila, estando sempre perambulando por aí. Às vezes, ele até levava Pakura e seu filho consigo. Quanto ao seu irmão mais novo, Kazuyama Ayachi, bem,
Ele havia se desviado completamente do caminho certo. Ainda assim, sob supervisão rigorosa, Ayate ao menos dominou o Kekkei Genkai de seu clã, juntamente com uma variedade de ninjutsu, especialmente os defensivos. E tem muita coisa que você não sabe. De qualquer forma, você se saiu bem aqui. O lado do Yujito, porém, é outra história. Mesmo assim, pelo menos é alguma coisa. A simples menção de Yujito causava dor de cabeça em Kazuyama. Ela e Terumi eram completamente diferentes. Um era um bruto, o outro um estrategista. Não há comparação possível. O pequeno grupo de Yujito na Terra da Grama havia se expandido inúmeras vezes. Contanto que ela conseguisse coletar informações, isso era o suficiente. Eu realmente não aguento mais ela. Uma rede de inteligência perfeitamente funcional, e ela transformou em... Que tipo de líder arrasta seus subordinados para brigas quase todos os dias? Ela está administrando tudo como um bando de mendigos. Terumi não conseguiu conter o riso diante das reclamações de Kazuyama. Chega disso. Estou indo embora. Já faz mais de um ano, devo voltar para a aldeia. Kazuyama levantou-se lentamente com uma postura relaxada e sem pressa. Construir a rede de inteligência tinha sido fácil para ele de qualquer forma. Ele nunca precisou sujar as próprias mãos. Ele havia deixado a Terra da Grama para Yujito e a Terra das Águas Quentes para Terumi, que também coletou informações das regiões vizinhas. Ela chegou a montar uma floricultura na Terra da Água. Foi exatamente por isso que Kazuyama ficou tão satisfeito com ela. Que discípulo excepcional, superando as expectativas sem precisar que ele explique tudo detalhadamente. Quanto às terras da terra, do vento e do relâmpago, Kazuyama havia se tornado um comerciante por completo. Vendia frutas na terra, frutos do mar na terra do vento e roupas na terra do relâmpago. Toda cidade importante tinha uma de suas lojas. E o capital inicial? Fornecido por Minato. Em pouco mais de um ano, ele havia tomado emprestado um total de 50 milhões de rio de Minato, quase levando-o ao colapso de angústia. Afinal, essas eram grandes nações. Estabelecer uma rede de inteligência ali não era tarefa fácil. Mas os métodos de Kazuyama faziam com que a informação fluísse naturalmente por seus negócios, complementada por vazamentos do mercado negro. Sua rede de informações era impecável. Sensei, quais são as notícias da aldeia? A rede está completa. Quando atacaremos a Megakuri? Terumi agora fazia parte de Takigakuri. E Aiko e Konan já haviam lhe contado sobre seus planos contra a Megakuri. Para ela era simples. Peixes grandes comem peixes pequenos comem camarões. Após o golpe sofrido desferido por sua própria mestra, a Megakuri era apenas uma sombra do que fora. Com a rede de inteligência em funcionamento, tudo o que precisavam era o momento certo para derrubá-la. Em breve. Já conversei sobre isso com o Yaiko. Quando nos mudarmos, será rápido e avassalador. Aquele desgraçado do Anzo da Salamandra. Vou preparar o terreno. Você e o Jito, Yaiko e Konan vão derrotá-lo. Matem-no o mais rápido possível. Assim que ele se for, a Megakuri será nossa. Anzo da Salamandra, o autoproclamado semideus do mundo ninja, apoiando a Megakuri sozinho. Para capturar o bandido, ataque o líder. Elimine-o. Só nós quatro? Sensei, o senhor não vai participar? Terumi olhou para sua professora surpresa. Ela confiava em sua força, mas não era ingênua. Este era Anzo da Salamandra. Enviá-los para lutar contra ele sozinhos? Qual é o problema? Esta é uma batalha entre Takigakuri e a Megakuri. O ninja de Konoha como eu pode intervir abertamente? Se eu fizesse isso, as outras grandes nações aproveitariam a oportunidade para nos condenar. Relaxe. Encontrei um aliado para você, um aliado poderoso. Ele também lutará contra Anzo. A Terra do Ferro também aguardava sua palavra. Afinal, Kazuyama era agora um famoso comerciante de sake por lá, amado pelos samurais. Até mesmo Mifune havia se aproximado dele. Kazuyama realmente conseguiu reunir muitos aliados ao seu lado. Certo, estou voltando para Konoha. Quando a operação começar, estarei em Takigakuri. De volta a Konoha, Kazuyama mantinha um perfil discreto. Se aparecesse, seria convocado diretamente ao escritório do Okage. Como Minato sempre dizia, o que posso fazer, Kazuyama? Você é como da família. Se você não me ajudar, quem ajudará? Então agora, sempre que Kazuyama retornava à vila, ele nunca ia para casa. Em vez disso, ele ficava em algum lugar onde ninguém pensaria em procurá-lo. O complexo Uchiha bem ao lado da residência de Fugaku Uchiha, o chefe do clã, e sua família. Ah, Kazuyama-sensei, você voltou. Oh, Itachi, seu pai está em casa? Não, o Lord Okage o convocou. Convocado pelo Okage. Ao ouvir isso, um traço de constrangimento cruzou o rosto de Kazuyama. E por quê? Devido à situação atual de Fugaku Uchiha. Desde que Kazuyama deixou a vila em sua missão, Fugaku seguiu seu conselho, realizando reformas profundas dentro do clã para garantir a sobrevivência dos Uchiha. É claro que isso não passou despercebido pelos superiores de Konoha. Os 4 anciãos, incluindo o velho Sarutobi, estavam todos muito atentos aos Uchiha, preocupados com a possibilidade de eles causarem problemas. Mas o resultado contrariou completamente as suas expectativas. Fugaku Uchiha, ao contrário do que era habitual, realizou uma limpeza drástica. Ele prendeu os radicais mais conhecidos do clã, aprisionando-os. Embora isso tenha reduzido consideravelmente a força do clã, para Fugaku, nada importava mais do que proteger sua esposa e seu filho. Após estabilizar os assuntos internos, ele abordou pessoalmente o quarto Okage, Namikaze Minato. A partir daí, ele se tornou um dos principais generais de Minato, assim como Kazuyama. O preço a pagar? Trabalhar o ano todo sem descanso. O que deixou Fugaku Uchiha completamente exausto, pois o outro general não estava na vila. Nesse ponto, Fugaku nutria um ressentimento considerável. Capítulo 552. Kazuyama-sensei, você precisava ver o papai? Não, nada. Acho que seu pai não quer me ver. Mas como você tem estado ultimamente? Kazuyama Jeko olhou para Itachi à sua frente, que já apresentava leves rugas ao redor dos lábios, e não conseguiu conter seus pensamentos maquiavélicos. Ao ver o sorriso dele, Itachi deu um meio passo para trás, cautelosamente. Por que meio passo? Porque ele havia pensado bem nisso. Um passo completo pareceria muito óbvio, não se mexer seria perigoso. Meio passo era o ideal. Kazuyama-sensei não tenha ideias maliciosas. Shizui-san e Kakashi-sensei já me avisaram. Suas más ideias são como as folhas de Konoha, o fogo não consegue queimá-las, os ventos da primavera as fazem crescer novamente. Até meu pai me disse para ficar de olho em você. O sorriso de Kazuyama Jeko congelou em seu rosto. Muito bem, Kakashi Shizui Fugaku Uchiha. Bom trabalho. Vendo Itachi tão cauteloso, Kazuyama Jeko não contestou. Ele esboçou outro sorriso e seguiu em direção à vila. Itachi Uchiha observava as costas de Kazuyama Jeko sem relaxar por um segundo.
segundo sequer. Kakashi-senpai disse que Kazuyama Jeko adorava emboscadas repentinas. Ele precisava ficar alerta. Com isso em mente, Itachi Uchiha manteve os olhos fixos em Kazuyama Jeko até que o homem desapareceu de vista. Só então ele exalou aliviado. Mas é exatamente aí que o perigo surge. Kakashi, aqueles dois bastardos, Kakashi e Obito, não te disseram que eu não só adoro emboscadas, como também estou aqui num instante e desapareço no seguinte. Itachi-san. Uma voz zombeteira soou repentinamente atrás dele, fazendo os pelos de Itachi se arrepiarem. Antes que ele pudesse reagir, a voz veio novamente, pronunciando aquelas 3 palavras aterrorizantes. 1000 anos de morte. A expressão de Itachi ficou inexpressiva. Dor. Por que doía tanto? Ah, ele não conseguiu se conter. A dor arrancou um grito dele. Ele não fazia ideia de que Kazuyama Jeko havia se contido. Este 1000 anos de morte não estava nem na metade de sua força. Caso contrário, com a força que ele tem atualmente. Melhor nem imaginar. Kazuyama Jeko observou Itachi alçar voo, bastante satisfeito. Se ele tinha alguma qualidade redentora, era a de não discriminar por idade. Se pudesse, usaria com prazer o 1000 anos de morte no velho Sarutobi, afinal, o velho o havia explorado por anos. Itachi, sinta a dor. Só a dor te faz crescer. Olhem para Kakashi. Olhem para Obito. Ambos provaram o poder de 1000 anos de morte. Acredito que você vai crescer com isso. Com essas bem palavras de encorajamento. Kazuyama Jeko desapareceu com a técnica do deus voador do trovão. O rosto de Itachi ficou vermelho vivo. Kakashi-senpai, irmão Obito, agora eu entendi. De verdade, não me admira que você tenha me dito para ter muito cuidado. Quem foi que inventou essa técnica? Usando a técnica do deus voador do trovão, Kazuyama Jeko retornou para casa. No instante em que pousou, uma gigantesca bola de fogo veio em sua direção. Mishito Jeko, eu não te disse para não brincar com bolas de fogo em casa? Se você quer brincar, vá para a casa do seu tio Minato. Ou do tio Fugaku. Se isso não resolver, vá até a casa do Shikaku ou do Shouza. Vejam só o que vocês fizeram com a nossa casa. Kazuyama Jeko inclinou a cabeça para se esquivar, com uma veia saltando na testa. Ele estava furioso. Após a destruição de Konoha, ele havia se esforçado enormemente para reconstruir a casa, tornando-a perfeita. Apenas 2 anos depois, e já estava desmoronando. Yamato, sensei, ouvir isso me dá vontade de me rebelar. Ayachi, faça isso, Yamato. Serei o primeiro a te apoiar. Ah, papai. Ei, calma aí, meu precioso menino. Mishito Jeko, de 2 anos, avistou o pai e gritou. Papai. A raiva de Kazuyama Jeko desapareceu instantaneamente. Ele não se importava mais com o estado da casa. Ele correu para frente, pegou seu amado filho no colo e sorriu de orelha a orelha. Se Fugaku Uchiha estivesse aqui, com certeza diria. Olha só isso, um pai exemplar. Não importava o que o garoto fizesse, contanto que ele gritasse. Estava tudo certo, perfeito. Onde está sua mãe? Pakura foi para o hospital. O que ele poderia ganhar perguntando ao filho? Ele tinha apenas 2 anos. Ebizami, que estava encostado ao lado, respondeu por ele, com um traço de desdém nas sobrancelhas. O hospital? Não me diga. Sim, ela está na hora. Seu desgraçado esteve em missões esse tempo todo. Pakura passou por maus bocados. Nesse momento, um raro traço de culpa cruzou o rosto de Kazuyama Jeko. Ele podia ter estado em missões durante o último ano, mas na maior parte do tempo passou se divertindo muito. Há mais de 6 meses, Pakura engravidou do segundo filho. Para que ela pudesse descansar adequadamente, ele suspendeu as aulas na academia. Sensei substituto? Kakashi e Obito. Seus 2 discípulos mais destacados não apresentaram objeções. Kakashi, certo, nenhuma reclamação. Seria ainda melhor se a Kusanagi não ficasse piscando e aqueles cristais não fossem tão ofuscantes. Obito, bobagem. Kakashi, isso é uma falta de respeito com o nosso mestre. É claramente apenas um selo do tigre. Ele também convidou Tsunade para ficar em sua casa. Pelo visto, ela também deve ter ido ao hospital. Certo, vou procurá-lo no hospital. Ah, certo. Lembrando-se repentinamente de algo, Kazuyama Jeko puxou um pergaminho de suas vestes, encontrou um espaço livre, desenrolou e canalizou o chakra. Bum! Tudo que estava selado lá dentro explodiu de uma vez. A pilha de mercadorias deixou Ebizami boquiaberto, estupefato. São todas especialidades de diferentes países. Máscaras faciais da Terra do Vento, pedras esfoliantes para banho do País da Terra, petiscos da Terra do Relâmpago. Ah, e isto. Aquele garoto, Ebizu, não disse que queria uma roupa preta? Aqui está. Dito isso, Kazuyama Jeko pegou seu filho no colo e desapareceu usando a técnica do deus voador do trovão, deixando Ebizami para limpar a bagunça enquanto resmungava. Aquele pestinha, pelo menos ele tinha boas intenções. Máscaras faciais da Terra do Vento? Hospital Konoha. Pakura, você ainda precisa cuidar da sua alimentação. Eu já te disse isso 1000 vezes. As guloseimas daquele pirralho, coma se quiser, mas você está ingerindo nutrientes demais. Ele realmente transformou a técnica do deus voador do trovão em um estilo de vida. Veja o Minato, ele só a usa para lutar. Agora veja o Kazuyama, não há comparação. Tsunade olhou para Pakura com seu ar maternal, e só conseguiu balançar a cabeça em sinal de impotência. Pakura deu um sorriso envergonhado. Mesmo que Kazuyama Jeko não estivesse em Konoha ultimamente, ele ainda aparecia de vez em quando, sempre trazendo seus doces favoritos. Capítulo 553. É isso mesmo. Aquele cara, Minato, só sabe lutar, nada a ver comigo. Pakura, estou aqui. Enquanto Tsunade e Pakura conversavam, Kazuyama Jeko empurrou a porta e entrou, com um sorriso de orelha a orelha. Dias como esse eram para ser felizes. Seu desgraçado. Eu estava me divertindo muito na Terra do Ferro, e você simplesmente me trouxe de volta. Eu nem sequer acertei as contas com você ainda. Ao ver Kazuyama Jeko, Tsunade ficou furiosa. Ela percebeu que mesmo se jogasse fora a kunai marcada com a fórmula dele, ele ainda poderia rastreá-la. Só depois de retornar à vila ela entendeu o porquê. Chefe da rede de inteligência, não me admira que Pakura tenha dito que você não esteve na aldeia o ano todo. Nada mal. Com sua rede de informações, Kazuyama Jeko conseguiu rapidamente entender o que estava acontecendo no mundo ninja. Ele avisou a todos, especialmente aos médicos como Tsunade, que se a vissem, deveriam reportar imediatamente.
Por coincidência, Tsunade estava na Terra do Ferro quando um dos frequentadores das tavernas de Kazuyama Jeko a viu e o avisou. O resultado? Ele usou o deus voador do trovão para saltar até a Terra do Ferro, agarrou Tsunade e Shizune e correu de volta para Konoha. Sem o menor pudor, ele chegou a estampar uma fórmula diretamente no manto de batalha verde de Tsunade para não perdê-la de vista novamente. Sinceramente, Tsunade simplesmente não saia da vila. Com Minato como Kage, você é basicamente um ancião aqui. Quanto àqueles velhos rabugentos como Sarutobi, eles podem simplesmente sentar e assistir. Por que você iria embora? Kazuyama Jeko entregou a Pakura os petiscos que havia trazido, os favoritos dela. Os olhos de Pakura brilharam, deixando Tsunade sem palavras. Esquece. Não tenho nenhuma liberdade na aldeia. Prefiro andar por aí sem rumo. Mas estou curioso. Como você sabia que eu fui até a Terra do Ferro? Não me diga que você também montou postos de inteligência lá? Tsunade olhou para Kazuyama Jeko com genuína curiosidade, aguardando sua resposta. A Terra do Ferro não era uma nação ninja. A maioria das pessoas não se daria ao trabalho de coletar informações por lá. Nossa, quem sabe? Kazuyama Jeko não estava disposto a revelar os locais de sua rede de inteligência. Confidencial. Confidencial. Logo após retornar do hospital, Kazuyama Jeko mal havia entrado pela porta quando Anbu apareceu. Ei, vocês aí passam o dia todo me procurando? Capitão Kazuyama, o Lord Okage solicita sua presença. Eu sei. Eu só estava levando minha esposa para uma consulta. Sempre com pressa. Se eu não tivesse que ficar me esquivando de vocês, será que eu precisaria voltar na ponta dos pés toda vez? Kazuyama Jeko lançou um olhar fulminante para os dois Anbu à sua frente, ambos haviam servido sob seu comando. Ao ouvirem seus resmungos, os dois apenas suspiraram. Na Floresta da Morte, Kazuyama os obrigava a treinar diariamente contra anacondas gigantes. Some-se a isso seu infame 1000 anos de morte. Instrutor do diabo não era um título vazio. Hoje em dia, qualquer Anbu que o visse começava a suar frio. Essas lembranças eram profundas. Vamos lá ver aquele cara, Minato. Antes que pudessem reagir, Kazuyama Jeko encurtou a distância, agarrou-os pelos braços e, num instante, os três desapareceram com a técnica do deus voador do trovão. Dentro do escritório do Okage. Kazuyama, você poderia usar a porta? Este escritório tem uma. Minha janela. Namikaze Minato encarava os cacos de vidro espalhados pelo chão com a cabeça latejando. Kazuyama Jeko parecia completamente despreocupado. Depois de saltar pela janela, sentou-se naturalmente no sofá e gritou para fora. Ei, seus dois idiotas, vocês não vão entrar? Ou você pretende usar a porta? Isso aconteceu com os dois Anbu. Graças ao deus voador do trovão de Kazuyama Jeko, eles chegaram à janela. Os dois ficaram parados ali, de olhos arregalados, sem saber o que fazer. Só depois de ouvi-lo, eles pularam timidamente pela janela. E você já é Okage e ainda é tão mesquinho. O quê? Eu sou pão duro? Minato quase riu de tanta raiva. Ao longo do último ano, quanto dinheiro Tsukiyama Jeko havia extorquido dele? Mais de 50 milhões de ryu. Uma soma astronômica. Pior ainda, desde que designara Tsukiyama Jeko para gerir a rede de informações, o homem não usará a porta uma única vez. Todas as vezes entrava pela janela. O número de vidros quebrados era incontável. Detectado que o anfitrião quebrou 50 janelas no escritório do Okage ao longo do último ano, causando trauma psicológico imensurável ao Okage Namikaze Minato. Recompensa especial. Progresso da transformação da natureza do Rasengan aumentado para 100%. Ele quebrou tantas janelas assim? Como ele não sabia? Detectado. O progresso da transformação da natureza Rasengan do anfitrião atingiu 100%. Ativando a transformação da natureza Rasengan. Fogo. Nota. O anfitrião pode continuar acumulando o progresso da natureza Rasengan. Cada vez que atingir 100%, um novo ramo de transformação da natureza poderá ser desbloqueado. Ao ouvir a notícia da nova recompensa, os olhos de Kazuyama Jeko praticamente brilharam. Como esperado, embora o sistema sempre negasse, contanto que ele explorasse uma pessoa em particular, alguma habilidade receberia um impulso. Assim como quando ele se meteu com o ataque Sakumo e seu 1000 anos de morte recebeu uma grande melhoria. Agora ele estava perseguindo Namikaze Minato, e a recompensa chegou na hora certa. Minato ainda o encarava com raiva quando percebeu. Aquele desgraçado estava sorrindo. Isso só o deixou mais furioso. Kazuyama, seu desgraçado, pague por isso. Os dois Anbu permaneceram imóveis ao lado, sem ousar se mover, aterrorizados com a possibilidade de serem arrastados para dentro. Kazuyama Jeko, por outro lado, coçou preguiçosamente a orelha com a mão direita e disse calmamente. Ah, qual é? É só uma janela. Que tal eu consertar para você? Você não se esqueceu da minha liberação de cristal, não é? Veja só. Liberação de cristais. Técnica de vidro temperado. Kazuyama Jeko estalou os dedos, sem se preocupar com selos de mão. Sob os olhares de Namikaze Minato e dos dois Anbu, a janela estilhaçada se cristalizou rapidamente. Em instantes, um painel de cristal transparente estava completo. Ele caminhou até lá e bateu com os nós dos dedos. Vejam, meu cristal de liberação de cristal, o mais resistente que existe. Vocês poderiam atingi-lo com um míssil e ele ainda assim não racharia. Então, Minato, você está sendo mesquinho. São só algumas janelas. Vale a pena todo esse alvoroço? Quanto a esses cacos de vidro? Ei, vocês dois venham varrer. Depressa, arrumem tudo para o Okage. Anbu, isso. Deixa pra lá. Vamos limpar. Minato, aquele desgraçado. Capítulo 554. Namikaze Minato olhou para a janela de cristal novinha em folha, e sua irritação desapareceu. Era um trabalho de liberação de cristal, muito melhor que o vidro comum, bonito e seguro. Olhando para ele, seus pensamentos divagaram. Ele pensou, com as janelas de cristal instaladas, aquele desgraçado do Kazuyama Jeko não deveria conseguir entrar por elas, certo? Afinal, ele mesmo fez o cristal. Pobre Minato, atormentado por Kazuyama Jeko a ponto de perder o bom senso. Ele não parou para pensar em quem criou o cristal. Se Kazuyama Jeko fez, como poderia detê-lo? Tudo bem, vou deixar para lá. Kazuyama, a rede de inteligência atingiu os alvos iniciais que eu queria. Você merece grande parte do crédito. Sentado em sua cadeira, Namikaze Minato iniciou seu discurso oficial. Kazuyama Jeko fez uma careta e o interrompeu. Chega, não venha com esse tom oficial para cima de mim. Eu já sabia de tudo sobre você seguindo a Kushina às escondidas quando você era um garoto magricela e loiro. Precisamos mesmo de formalidades? Relaxe um pouco, tá bom? Se aquele cara, Fugaku, gosta que você fale assim, então guarde isso para ele. Em outras palavras, somos velhos amigos, pare com essa farsa. Namikaze Minato quase se engasgou, lançando um olhar furioso para o amigo à sua frente. Vocês dois vão embora.
Sim, Lord Okage. Para salvar o que restava de sua dignidade, Namikaze Minato dispensou o Zambu. Assim que eles se foram, ele não conseguiu ficar sentado. Levantou-se de um salto e investiu contra Kazuyama Gekko e rosnou. Seu desgraçado. Não podia ter me deixado nem um pouco de rosto? Eu sou o Okage. Esqueça a conversa, lute comigo. No instante em que agarrou Kazuyama Gekko, a técnica do deus voador do trovão foi ativada. Eles apareceram nas colinas próximas a Konoha. No instante em que pousaram, ambos se moveram simultaneamente. Kunais marcadas espalhadas, luz amarela e luz preta entrecruzadas. Hahaha, Minato, admito, minhas reações não são tão rápidas quanto as suas. Mas não se esqueça, eu sou do tipo que evita se machucar. Se algo pode me atingir, meu sexto sentido dispara. Ei, vamos lá, me bate, me bate. Eles trocaram golpes enquanto Kazuyama Gekko ria alto e descontroladamente. Em termos de reação bruta e visão dinâmica, ele não se comparava a Namikaze Minato. Ele também era um usuário do deus voador do trovão, dominando-o com extrema desenvoltura. Com anos de experiência furtiva, ele sabia lidar com a técnica perfeitamente. Ainda assim, apesar da bravata, ele permaneceu totalmente concentrado. Minato era rápido demais. Mais de uma vez, o punho de Minato quase o atingiu antes que ele desaparecesse num piscar de olhos. Na velocidade pura do deus voador do trovão, Kazuyama Gekko admitiu abertamente que era mais lento que Minato. A perseguição deles durou do dia para a noite. No fim, não foi o chakra que se esgotou. Eles simplesmente não conseguiam mais correr. Sob o céu noturno, dois homens descansavam, um massageando a panturrilha, o outro o pé. Seu desgraçado. Pensei que você fosse relaxar nos treinos, mas não. Conta logo. Você também anda saindo escondido com a Kushina? Kazuyama Gekko havia corrido para leste, oeste, norte e sul, sabe-se lá por quanto tempo. E Namikaze Minato ainda o perseguia até ficar espumando de raiva. Namikaze Minato riu, constrangido. Eu te copiei. Tenho ninjas em missões que lançam minhas kunais em outros países. Quando tenho tempo, dou um pulo para procurar boa comida e diversão. Então eu levo Kushina e Naruto comigo. Já visitei os lugares que você recomendou e a Terra dos Pássaros, a Terra da Geada. Kazuyama Gekko lançou-lhe um olhar do tipo eu sabia. Kazuyama, eu te devo agradecimentos. O clã Uchiha não é mais o mesmo. Aquele Fugaku Uchiha realmente colocou as coisas em ordem. Seus métodos implacáveis chegaram a me surpreender um pouco. Estou curioso. O que exatamente você lhe disse naquela época? Deitado na grama, Namikaze Minato perguntou sobre Fugaku Uchiha. Kazuyama Gekko riu e respondeu honestamente. Você me conhece. Eu vou direto ao ponto fraco. Fugaku é um bom homem e um bom pai. Então, adivinha o que eu usei? Namikaze Minato sentou-se de repente em choque e exclamou. Você o ameaçou com o filho dele? Céus, seu desgraçado, nenhuma humanidade. Ele adora o filho, e mesmo assim você insistiu. Sua indignação só fez Kazuyama Gekko rir ainda mais. E daí? Diga-me uma coisa, os Uchiha não estão melhores agora? Se me perguntarem, aquele cara Fugaku devia aprender comigo. Seja o que for, se não aguenta, ataque. Se não tem como vencer, fuja. Toda essa enrolação? Não suporto. Minato sentou-se novamente, pensativo. Ao relembrar as travessuras de Kazuyama Gekko ao longo dos anos, ele teve que admitir que o cara conseguia resultados. Provocar Sakuma ataque com 1000 anos de morte, roubar o cachimbo e a bola de cristal de Hiruzen Sarutobi, arrastar Tsunade que estava viajando, de volta para a vila repetidas vezes. Quebrar as janelas do escritório do Okage. Meu Deus, será que havia algo que esse pestinha não faria? Mesmo quando criança, ele era o mesmo, sempre aprontando confusão. Kazuyama, você realmente. Quando se trata de liberdade, Fugaku e eu não podemos nos comparar a vocês. Ai, parabéns, você vai ser pai de novo. Todos sabiam que Pakura estava grávida, embora provavelmente tenha sido Kushina quem lhe contou. Ele estava atarefado com o trabalho. Obrigado. Preciso manter o clã Gekko em expansão. Esse fardo não pode recair apenas sobre Michito Gekko. Preciso encontrar algum apoio para ele. Namikaze Minato ficou sem palavras. Pensou, quando um homem se livra da vergonha, ele se torna verdadeiramente invencível. Kazuyama, houve uma grande batalha na Terra dos Rios não faz muito tempo. Tem alguma informação? A julgar pela destruição, ambos os lados eram incrivelmente fortes. Namikaze Minato perguntou repentinamente sobre algo que já havia terminado há algum tempo. Kazuyama Gekko assentiu. Já que Minato havia mencionado o assunto, ele claramente já tinha uma ideia aproximada de quem havia lutado. Nesse caso, nada era proibido. Era apenas uma questão de como dizer. Capítulo 555. Orochimaru, e aqueles que emboscaram Konoha anteriormente. E um mestre de marionetes de Sunagakure, nós nos enfrentamos no campo de batalha na Terra dos Rios. Aquilo foi um caos total. Kazuyama Gekko fingiu relembrar o passado, mas logo seu rosto endureceu com ressentimento. Aquele desgraçado de olhos arregalados devia ter outros motivos. Estavam tentando recrutar Orochimaru e aquele mestre de marionetes, o neto de Chiyo, de Sunagakure. A força dele é assustadora. Mas no fim, nenhum de nós conseguiu o que queria, nem eu. Namikaze Minato não questionou. Ele próprio estivera na Terra dos Rios, os sinais da batalha mostravam claramente que fora um confronto de múltiplos lados. O mais revelador eram os profundos sulcos no chão. Apenas 2 pessoas no mundo ninja poderiam causar aquilo, e ambas invocavam serpentes gigantes. A julgar pelos rastros de serpente deixados para trás, a presença de Orochimaru e Kazuyama Gekko ali ao mesmo tempo fazia todo sentido. O Rinnegan e um mestre de marionetes, hein? Perguntei ao sensei. Ele ensinou um garoto com o Rinnegan, deve ser ele. Quanto ao marionetista, é muito provável que seja o Sasori da Areia Vermelha, o gênio de Sunagakure, que já desapareceu há muito tempo. E com o seu professor Orochimaru, cada um deles é uma força da natureza. Quem está por trás disso deve estar escondendo algo grande, ou não estaria recrutando tantos aliados poderosos. Namikaze Minato levantou-se lentamente com uma expressão grave. O mundo ninja podia parecer pacífico, mas por baixo dessa aparência, havia conflitos por toda parte. Kazuyama, a situação é complicada. Segundo informações, Komogakure está em turbulência, o próprio quarto Raikage está vasculhando a região em busca de técnicas secretas. Iwagakure e Sunagakure são relativamente tranquilas, e Kirigakure é quase impossível de infiltrar. O que mais me surpreende é Takigakure. Eles sempre se mantiveram neutros, mas agora seus ninjas estão aceitando missões fora da vila. E a força deles aumentou muito. Ao ouvir a menção de Takigakure, Kazuyama
Gekko quase riu, afinal, aquele era seu outro reduto. Os membros principais eram todos pessoas que ele havia recrutado de todas as nações. A liderança de Yaiko, o apoio de Conan, a habilidade de combate de Yujito, a ousadia de ter um Mi. Cada um deles era formidável por si só. Juntos, não era de admirar que Takigakure estivesse prosperando. Takigakure possui uma besta com cauda. Durante uma missão, seu antigo líder, Bobozai, morreu inesperadamente. O novo líder, Yaiko, é um bom homem. Eu diria que é apenas uma nova liderança trazendo novas políticas. Minato, o que você acha? Kazuyama Gekko estava genuinamente curioso. Minato era o Hokage agora, e sua opinião significava a posição de Konoha em relação a Takigakure. Namikaze Minato assentiu com a cabeça. Ele realmente tinha novas ideias. No momento não temos aliados. Seja em guerra ou em paz, Konoha sempre se manteve sozinha. Não que temamos as dificuldades, mas a ascensão de Takigakure me dá esperança. Eles detestam a guerra tanto quanto nós, mas desta vez, eles escolheram mostrar suas verdadeiras intenções. Talvez devêssemos tentar entrar em contato. Se conseguíssemos estabelecer contato, isso poderia fortalecer os laços entre nossas aldeias. Desde jovem, Konoha sempre esteve em guerra ou se preparando para uma. Minato, um homem de ideais elevados, ainda desejava que sua vila finalmente conhecesse a paz duradoura. Takigakure parecia uma boa oportunidade. Parece ótimo. Quer ir? Jiraiya-sensei já foi. Kazuyama Gekko tomou essa decisão no momento em que ouviu Minato mencionar isso para Jiraiya. Como Jiraiya estava presente, as identidades de Yaiko e Konan não precisavam ser ocultadas, afinal, eles eram seus discípulos. Certo, Jiraiya os treinou naquela época. Sim, ele também está curioso para saber por que os três que deveriam ter permanecido em Amegakure se separaram, um se tornando inimigo de Konoha e os outros dois ascendendo como líderes de Takigakure. Foi por isso que ele foi pessoalmente na esperança de trazer boas notícias para Konoha. Não se deixe enganar pelos cabelos loiros e pela aparência despreocupada de Minato, sua mente funcionava em níveis terrivelmente profundos. Caso contrário, ele não seria Hokage. Desde que esteja tudo resolvido. Estou voltando. Pakura ainda precisa de alguém para vigiá-la. Ah, e sobre Ambu, recebi notícias da Midori. Eu cuido disso. O mesmo vale para a Academia Ninja. Agora que tudo havia voltado ao normal, Kazuyama Gekko não podia mais se esquivar de suas responsabilidades. Melhor assumi-las ele mesmo do que esperar que Minato assumisse a responsabilidade. Com essas palavras, Kazuyama desapareceu. Aqui num instante, sumiu no seguinte com o deus voador do trovão. Ao ver seu amigo próximo desaparecer, Minato suspirou baixinho. Kazuyama, seu desgraçado. Tantos fardos e você planeja carregá-los todos sozinho. Os inimigos de Konoha não são apenas seus. Embora parecesse que ele estivesse murmurando, Minato de repente deu um salto para o lado. No local onde ele estivera, um celo tigre ganhou vida, brilhando em um tom vermelho fraco sob o céu noturno. Nossa, como você sabia que eu não tinha ido embora? Eu te conheço muito bem. Minato lançou um olhar fulminante para Kazuyama Gekko. Kazuyama, não os enfrente sozinho da próxima vez. E se, calhe essa sua boca de corvo. Vamos, mostre-me como está ficando seu Rasengan. Kazuyama era profundamente supersticioso, palavras que atraíssem má sorte eram absolutamente proibidas. Ele estendeu a mão, o chakra girando enquanto um Rasengan se formava em sua palma. Minato não ia ficar para trás, seu próprio Rasengan também apareceu. Que diabos é isso? No instante em que ambas as esferas se formaram, os olhos de Minato se arregalaram. O que ele estava vendo? O Rasengan na mão de Kazuyama estava mudando de cor, chamas carmesim se acendiam em seu interior. O que deveria ter sido um Rasengan azul brilhante transformou-se numa bola de fogo flamejante, como uma nuvem em chamas. Um halo de padrões de nuvens semelhantes a chamas se formou ao redor da esfera carmesim. Minato, você ainda tem um longo caminho a percorrer. Você aprendeu sobre a transformação da natureza dos chakras, não é? Tis. Vamos lá, deixe-me mostrar meu Rasengan. Nuvem de chamas. Kazuyama sorriu radiante ao ver a expressão de choque de Minato, extremamente feliz. Ele não ia perder nenhuma chance de exibir suas habilidades. Capítulo 556. Namikaze Minato ficou ali parado, boquiaberto, em silêncio atônito. Ele não tinha palavras para descrever o que estava vendo. Criar o Rasengan já era brutalmente difícil. Forçar o chakra a girar em alta velocidade e de forma irregular enquanto comprime coloca a técnica diretamente no nível A. Não requer selos de mão, mas as exigências duplas de compressão e rotação por si só fazem com que 99% das pessoas desistam. Quanto mais desenvolvê-la ainda mais. Shiyama, você é um monstro, não é? Observando o Rasengan envolto em chamas e a nuvem quente que emanava dele, Minato percebeu que Kazuyama Gekko havia elevado o Rasengan a um nível completamente novo. Ao incorporar a transformação da natureza do chakra, ele o transformou de um Rasengan de rank A para rank S. Ser elogiado pelo quarto Lord Hokage, que honra. Vamos lá, experimente meu Rasengan de liberação de fogo. Ao ouvir suas palavras, um brilho sério passou pelos olhos de Minato. Ele assentiu. Eles avançaram um contra o outro, com as mãos direitas erguidas, dois Rasengan, um padrão e um avançado. Bum! O choque foi instantâneo. Kazuyama Gekko não sentiu nenhuma resistência, seu Rasengan simplesmente o atravessou. No momento da colisão, violentas chamas explodiram, engolindo Namikaze Minato em chamas. Minato teve muito mais dificuldade. No instante em que seus Rasengan se encontraram, uma força feroz o pressionou para baixo. Nem mesmo canalizar mais chakra conseguiu detê-la. Se ele não tivesse continuado a aumentar sua potência, seu Rasengan já teria se despedaçado. E o calor, cercado por chamas, ele estava em grande desvantagem. Para evitar ser queimado, não teve escolha a não ser saltar para longe com a técnica do deus voador do trovão. Com Minato recuando, o Rasengan de Kazuyama Gekko perdeu toda a resistência e explodiu completamente. Seu giro arrastou as chamas, transformando-as em um gigantesco tornado de fogo que atingiu o céu. Aquele brilho carmesim rasgando a noite fez com que todos os ninjas e Ambu de plantão corressem em direção ao local. Droga, isso ainda é um Rasengan? O poder é insano. Kazuyama, você estava tentando me matar. A voz ainda trêmula de Minato soou ao lado de Kazuyama Gekko. Olhando fixamente para a tempestade de fogo que se alastrava calmamente, ele perdeu toda a compostura. Jin. Detectado o uso de liberação de fogo. Rasengan. Nuvem de chamas com transformação de natureza de fogo para atingir fortemente o criador do Rasengan, Namikaze Minato. Quebrando sua defesa. Recompensa especial. Progresso da transformação de segunda natureza do Rasengan mais 50%. Ótimo. Ele já sabia disso. Ir atrás do criador renderia recompensa
recompensas exorbitantes. E que recompensa! Até mesmo Kazuyama Jeko ficou um pouco surpreso com o poder do Rasengan, nuvem de chamas. Ainda era uma técnica de curto alcance, mas o dano em área era assustador. O redemoinho de fogo continuava rugindo e sua rotação só fazia as chamas queimarem com mais intensidade e força. XX, relaxa. Eu sei o que você aguenta. Viu? Suas vestes de Hokage nem estão chamuscadas. Seu desgraçado. Só porque me movi rápido. Se eu tivesse sido um segundo mais lento, minhas vestes teriam virado cinzas. Minato praguejou com os cabelos quase em brasa. Ele não estava exagerando. Meio segundo mais lento e teria virado cinzas. E apague o fogo, agora. Aposto que muita gente já está a caminho. Ao ver o rosto de Minato preto como a noite, Kazuyama Jeko estalou a língua e em seguida, executou rapidamente selos de mão. Liberação de água. Pilar de formação de água. Uma enorme coluna de água envolveu o redemoinho de fogo, e uma onda de vapor irrompeu para fora. Lord Hokage. O que aconteceu? Há inimigos? Lord Hokage. O vapor afastava a noite enquanto dezenas de figuras chegavam uma após a outra. Anbu, Chunin, Jounin, mais de 80 no total. Quando a névoa se dissipou, Kazuyama Jeko e Namikaze Minato se viram cercados. Está tudo bem. Eu e o Kian já estávamos treinando. Ele que causou todo aquele barulho. Ei, Minato, isso não é justo. Foi você quem me arrastou para o treino. Ao ver Minato tentar se esquivar da responsabilidade, Kazuyama Jeko protestou. Pessoal, peço desculpas por tê-los assustado tão tarde da noite. Nosso Lord Hokage insistiu em lutar, escondendo-se atrás do seu título. Olhem todas as kunais no chão, são todas dele. Eu era apenas o parceiro relutante. Nas próprias palavras do Lord Hokage, somos os únicos dois na vila que podem usar a técnica do deus voador do trovão. Se você não treinar comigo, quem treinará? O que um mero soldado como eu deveria fazer? Tive que levar a culpa. Olha só, eu nem sequer defini as coordenadas, e agora ele está tentando colocar a culpa em mim. Estou sendo vítima de uma armação. Sob o olhar de todos, Kazuyama Jeko estava a um passo das lágrimas. Quando olharam ao redor, era realmente como ele havia dito. Apenas as kunais de formato único de Namikaze Minato estavam espalhadas pelo chão. Os olhos de Minato se arregalaram. Ele não entendia nada. Durante o treino, Kazuyama havia lançado ainda mais kunais, então como não havia mais nenhuma agora? Ele se virou para Kazuyama Jeko, perplexo. Kazuyama esboçou um sorriso malicioso, ergueu a mão direita e, usando o reflexo do luar, lançou um brilho direto nos olhos de Minato. Ao vislumbrar isso, Minato entendeu. Maldito. Ele usou a liberação de cristal para cristalizar até a última kunai. Não me admira que não houvesse nenhum à vista. Impiedoso. Jin. Detectado o anfitrião interpretando Namikaze Minato na frente de vários ninjas e Anbu, fazendo sentir a astúcia do anfitrião. Recompensa especial. Progresso da transformação em Rasengan de segunda natureza mais 20%. Nota, alcance 100% para desbloquear a segunda transformação da natureza. Entendo. Então está tudo bem. Lord Hokage, deite-se mais cedo. Lord Hokage, estamos nos retirando. Nós também. Com as chamas apagadas e o culpado sendo o próprio Hokage, o que mais poderiam dizer? Melhor fingir que nada aconteceu. Namikaze Minato, ele. Droga, terminei. Senzan, seu Rokudenashi. Kazuyama Jeko. Hehehe, obrigado pelo elogio. Capítulo 557. Para Kazuyama Jeko, os dias tranquilos tornaram-se ainda mais confortáveis. Aulas durante o dia, treinos à noite. Embora agitado, o simples fato de poder ficar na vila já era um descanso. Num piscar de olhos, Michihito Jeko completou 4 anos. Kazuyama Jeko e Pakura deram as boas-vindas à sua segunda filha, Senku Jeko. Com Michihito primeiro e Senku depois, Kazuyama sentiu que suas habilidades para dar nomes estavam ficando cada vez mais apuradas. Logo, ele começou a distribuir apelidos para os outros. Namikaze Minato se tornou Hokage de cabelo amarelo, enquanto o filho de Uchiha Fugaku, Noto, pelo menos soava um pouco normal. Mas orelhas gancho para Shikakunara ou casacos verdes para o pai e o filho do poderoso, os nomes só ficavam mais estranhos. É claro que com o nascimento de seu segundo filho, Kazuyama deu continuidade à sua gloriosa tradição, levar toda a família em uma viagem. Desta vez não foram apenas eles. Ele levou Ebizami, Ebizu e naturalmente, seu irmão mais novo também. Como ele mesmo disse, treinar todo santo dia. Não tem medo de virar um idiota? Eles brincaram durante um mês inteiro antes de retornarem. Com 2 crianças para cuidar, Pakura parou de dar aulas na academia ninja. Mesmo que quisesse voltar, teria que esperar até Senku ficar mais velha. Afinal, lidar com uma criança que brincava constantemente com bolas de fogo já era difícil o suficiente. Com outra criança pequena, Ebizami não conseguiria dar conta sozinha. Foi somente no dia em que mensageiros de Komogakuri chegaram que Kazuyama despertou de sua rotina tranquila. Ninja de como? Hahaha, aqueles intrigantes vindo para Konoha? Minato, você realmente acha que eles não têm segundas intenções? Dentro do escritório do Hokage, Namikaze Minato olhou fixamente enquanto a janela de cristal se estilhaçava, apenas para se reparar instantaneamente. Ele ficou atônito. Aquela janela de cristal. Kazuyama Jeko a havia feito especialmente para ele. Só mais tarde ele compreendeu o verdadeiro significado do presente. O cristal era resistente, sim, mas apenas contra outros. Para Kazuyama, mestre da liberação de cristal, o cristal estava sob seu comando. Como poderia detê-lo? A conclusão era simples. A janela jamais poderia impedir Kazuyama Jeko. O pior era que cada vez que a janela quebrava, ela se consertava sozinha. Com o tempo, Minato se acostumou com isso, chegando até a se resignar ao hábito de Kazuyama de atravessar a janela. Os cacos. Limpem os cacos. Ah, certo. Os fragmentos de cristal, talvez a última palavra de Minato. Só depois de vê-los se dissolverem em pó é que ele finalmente falou. As ações de Komogakuri nos últimos anos têm sido óbvias. Eles têm buscado artes secretas por toda parte, ao mesmo tempo que intensificaram suas missões. Eles falam de paz, mas seus truques nos bastidores são infinitos. Você acha que eu confiaria neles? Kazuyama apenas deu uma risadinha. Os anos de Minato como Hokage tinham transcorrido sem problemas, a ponto de ele ter deixado os 3 conselheiros de lado. Sim, estou falando de você, Hiruzen Sarutobi. Por que não se aposentar tranquilamente como um velhinho de verdade? Hiruzen Sarutobi, Kazuyama Jeko. Isso é demais. Me dê aquela bola de cristal, vamos assistir juntos. Kazuyama Jeko, Tiki, você só quer ver com seus próprios olhos. Atualmente Hiruzen havia
havia se afastado completamente dos assuntos da vila, desfrutando da aposentadoria como ancião. Os outros dois, Omura Mitokado e o Tatani Koharu, ainda ocupavam cargos. Mas a habilidade de Minato permitiu que ele assumisse rapidamente o controle do funcionamento da vila e mantivesse a ordem à sua maneira. Com o apoio de Kazuyama e Fugaku Uchiha, a influência dos conselheiros diminuiu, aproximando-se do nível do próprio Hiruzen, praticamente forçado à aposentadoria. O único que ainda estava ativo era Danzou Shimura. Embora Minato tivesse deixado a raiz intacta, isso não significava que ela pudesse agir sem controle. Kazuyama já havia se desentendido com Danzou diversas vezes, embora todas as suas entradas tenham terminado sem conclusão, principalmente graças aos 3 veteranos que apaziguavam os ânimos. A vila precisa da raiz? Que besteira. Eu já disse isso. Kumogakure está em declínio desde a Terceira Guerra. Você realmente acha que uma vila tão sedenta por guerra conseguirá manter a paz? A partir de agora terei Anbu guardando cada canto da vila. Agora, Kazuyama estava ao lado de Midori como líder da Anbu. Midori se concentrava no ataque, Kazuyama na defesa. Sob o comando conjunto deles, a força e a disciplina da Anbu aumentaram exponencialmente. Membros da Anbu, sem brincadeira. Com cobras nos perseguindo todos os dias, como poderíamos não melhorar? A visita repentina de Komo deu a Kazuyama uma sensação de oportunidade. Ele imediatamente usou o deus voador do trovão e apareceu em Takigakure. Kazuyama. Yaiko, chegou a hora. O que você quer dizer? De sua mesa, Yaiko ergueu os olhos para o sorriso travesso de Kazuyama, cujas palavras fizeram o coração de Yaiko disparar. Agora é a hora. Reúnam todas as forças disponíveis. Como virá Konoha para assinar um tratado de paz? Com certeza eles causarão problemas. Quando isso acontecer, haverá um breve período de caos. É aí que atacamos. Preparem Yujito e Terumi. Eu cuido da Terra do Ferro. Aproveitando a disrupção de como cobertura, eles poderiam derrotar Anzo da Salamandra em um único movimento. Expandir ainda mais o território de Takigakure. Entendi. Sem problemas. Vou providenciar tudo agora mesmo. Esperei tempo demais por este dia. Yaiko irradiava um intenso espírito de luta. Atacar a Megakure era um objetivo importantíssimo para ele e Conan. Ao sair de Takigakure, Kazuyama correu para a Terra do Ferro para encontrar o General Mifune. General Mifune, chegou a hora. Takigakure está prestes a atacar a Megakure. Peço sua ajuda. Ainda disfarçado com sua transformação, Kazuyama deu a notícia. Mifune suspirou baixinho e se levantou. Nesse instante, sua espada saiu da bainha e uma onda de intenção de espada alçou voo para o céu. Muito bem. Eu pessoalmente liderarei tropas até a Terra da Chuva para se juntarem às forças de Takigakure. Anzo da Salamandra, vamos lutar mais uma vez. De volta à vila, a mente de Kazuyama fervilhava com os detalhes da operação. Ao mesmo tempo, ele pensava nas verdadeiras intenções de Kumo. O objetivo deles nunca foi a paz, era o Byakugan do clã Hyuga. Embora tenham falhado na história original, eles ainda assim tiraram a vida de um Jounin Hyuga. Inconscientemente, seus passos o levaram em direção ao complexo Hyuga. Era hora de visitar um discípulo que não via há anos, o prodígio reconhecido do clã Hyuga. Capítulo 558. O complexo Hyuga também era um lugar que Kazuyama Jeko visitava com frequência. Afinal, Hinata Hyuga era a noiva que ele havia escolhido para seu filho. Para garantir esse casamento arranjado, ele importunou Yashi incessantemente, chegando a levar alguns golpes do punho gentil como punição. Ei, Neji, treinando, hein? Pare de treinar. Venha comigo. Deixe-me ver como você evoluiu ultimamente. Hyuga Neji, de 4 anos, estava no meio do treino do punho gentil quando a voz repentina fez seu lindo rostinho se contorcer em resignação. Kazuyama Sensei, você está aqui. Papai está descansando agora. Vou chamar ele para você. Quando Neji estava prestes a fugir, Kazuyama Jeko o agarrou rapidamente pela nuca e o ergueu. Suas habilidades elementais podem ter crescido lentamente ao longo dos anos, mas sua força e taijutsu haviam melhorado bastante. Lidar com um pirralho como Neji não era problema. Neji, é assim que você trata seu sensei? Parece que vamos precisar de mais uma rodada de treinamento com jiboias gigantes. Ao ouvir a menção da Piton da floresta, Neji estremeceu. Sua mente voltou àquela sessão de treinamento não muito tempo atrás. Não era só ele, Michito Jeko também estava lá. Seu oponente era uma única Piton da floresta, uma besta enorme que se estendia por dezenas de metros. Os dois garotos ficaram completamente estupefatos. A resposta de Kazuyama Jeko foi simples. Uma pedra de jade precisa ser esculpida para se tornar um tesouro. Claro que depois ele foi perseguido e espancado por Pakura e Ezashi. Kazuyama Sensei, por favor, me desculpe, está bem? Isso sim é melhor. Ao olhar para Neji, que já demonstrava a postura de um adulto em miniatura, Kazuyama Jeko esboçou um leve sorriso. Uma testa impecável, aqueles olhos brancos perfeitos. Completamente perfeitos. Por que perfeitos? Porque não tinham aquela marca verde repugnante. A maldição do ramo Hyuga da família, o selo do pássaro enjaulado, a marca que deixou Neji marcado para sempre na história original. Aqueles velhos rabugentos não causaram mais problemas, causaram. Não. Desde a última vez que você falou com eles, eles ficaram quietos. Até o papai ficou satisfeito por um bom tempo. Sensei, essa marca é mesmo tão problemática assim? Kazuyama Jeko torceu o lábio e murmurou. Não pense nisso. Aquilo não tem nada a ver com você. Um bando de velhos teimosos e tolos. Naquela época, pensando no futuro de Neji, Kazuyama foi pessoalmente ao clã Hyuga para tomá-lo como discípulo. Kazuyama Jeko era famoso em toda Konoha, seu prestígio chegando a ofuscar o Sannin. Ele era uma força poderosa, comparável ao Hokage. O fato de ter aceitado Neji como aluno foi uma grande vantagem para o clã Hyuga. Com esse vínculo de mestre e discípulo, Kazuyama se tornou um aliado externo do clã. Mas sua condição era clara. Neji jamais poderia ser marcado com a maldição do selo do pássaro enjaulado da família secundária. Naturalmente, os anciãos Hyuga se opuseram, chegando a acusar Kazuyama de ultrapassar os limites. Mais tarde, porém, Kazuyama teve uma conversa muito amigável com eles. Os detalhes permaneceram desconhecidos, mas depois disso os anciãos se calaram completamente. Pararam de interferir, pararam de se intrometer nos assuntos do clã. Yashi e Ezashi sempre tiveram curiosidade sobre isso. Eles conheciam muito bem aqueles velhos. Mas sempre que perguntavam a Kazuyama, ele apenas sorria e se recusava a dizer uma palavra. Neji, você está sob meu treinamento há algum tempo. Lembre-se, guarde sempre a kunai que lhe dei.
Neji assentiu. Ele ouvira falar tantas vezes do título de seu mestre que aquilo já estava praticamente gravado em sua mente. O fantasma de Konoha, sua técnica do deus voador do trovão era estranha e aterrorizante. Carregar aquela kunai era como ter um seguro. Muito bem. Diga ao seu pai para reforçar a segurança dentro do clã. Tenha cuidado também com o povo de Kumo. Para um ninja, manter-se vigilante o tempo todo é essencial. Kazuyama não se demorou. Neji assentiu com a cabeça em resposta às suas palavras, mas antes que pudesse reagir, Kazuyama já o havia levado embora. Muito bem, não viemos aqui à toa. Vamos começar o treino. A Floresta da Morte estava tão sinistra como sempre, mas desta vez não havia cobras gigantes, apenas o próprio Kazuyama. Mostre-me o quanto você cresceu. Ao não avistar nenhuma piton enorme, Neji se iluminou de alívio e imediatamente lançou um ataque. O clã Hyuga tinha seus próprios métodos para cultivar a geração mais jovem. Os membros do ramo principal não precisavam passar por missões como Genin. Eles podiam ser educados em casa e ir direto para os exames Chunin. Desde o envolvimento de Kazuyama, até mesmo as crianças da família secundária começaram a receber o mesmo tratamento. Ainda assim, o plano de Kazuyama para Neji não havia mudado. Ele pretendia enviá-lo para a Academia Ninja. E esta não era uma academia qualquer. Com Ataki Sakumo como diretor e um corpo docente de mestres de alto nível, sua qualidade era altíssima. Na sua idade, Neji já era um prodígio entre prodígios. Com o Byakuga ativado, ele desferiu um punho gentil. Uau, esse foi um bom punho gentil. Mas Neji, você entende? Esses punhos, essas palmas, não foram feitos para serem bonitos. Foram feitos para atingir o inimigo. Se a sua velocidade não for suficiente, não importa quanta potência você tenha, será inútil. Kazuyama surgiu atrás dele. Mesmo com o Byakuga ativado, Neji sentiu o movimento de seu sensei, mas seu corpo não conseguiu acompanhá-lo. Ai, um leve chute o fez cair de cara no chão. Ele tinha apenas 4 anos. Até mesmo os prodígios tinham que aturar as dificuldades impostas pela realidade. Neji, você está muito lento. Parece que chegou a hora do treinamento com a Piton novamente. Técnica de invocação. Neji tentou gritar não, mas já era tarde demais. A fumaça da invocação tomou conta do ar. Desta vez, porém, não se tratava de uma Piton florestal colossal. Em vez disso, uma cobra preta de apenas 10 metros de comprimento deslizou para fora. Ei, Kazuyama, o que você quer? Uma floresta? Ambiente agradável. Era a mamba negra, a cobra mais rápida da caverna Ryushi. Pequena mamba. Vejo que continua tão faladora como sempre. Chega de conversa. Tenho uma tarefa para você. Está vendo aquele garoto ali? O olhar da mamba negra pousou em Neji, que congelou ao ver a serpente gigantesca. Ah, é? Um pirralho Hyuga. Seu novo aprendiz? Nada mal, Kazuyama. Você só escolhe os gênios, hein? O quê? Quer que eu ajude a treiná-lo? Kazuyama assentiu com a cabeça, um sorriso malicioso se espalhando pelo seu rosto. Você é o mais rápido. Ele corre, você persegue. Morda-o, enrole-se nele, faça o que quiser. Engula-o inteiro se quiser. Só existe uma regra, mantê-lo correndo. Neji Hyuga, é isso, o fim. Capítulo 559. Raramente Kazuyama Jeko encontrava tempo para relaxar, mas aproveitou a oportunidade para submeter Neji a uma sessão de treinamento exaustiva. Quando Isashi os encontrou, Neji já estava estirado no chão. Kazuyama, devo dizer que, como sensei, provavelmente toda a vila reconhece seu trabalho. Chega disso. Será que eu não conheço a minha própria reputação? Os pirralhos da academia ainda me chamam de sensei, mas para aqueles bastardos da Ambu, eu não sou nada além do instrutor diabólico. Hyuga Isashi olhou para o filho, que estava enrolado na enorme cobra negra, e caiu na gargalhada. Com métodos de treinamento como aquele, diabo era a única palavra que se encaixava. Isashi, tome cuidado com esses visitantes de Komogakure. Os Kekkei Genkai de Konoha são principalmente do clã Uchiha e do seu clã Hyuga. Não acredito que aqueles bastardos de Komo não estejam tramando alguma coisa. Se algo acontecer, avise a Ambu imediatamente. Aqui, use isto. Kazuyama lançou-lhe um sinalizador, um modelo novinho em folha, introduzido após as reformas da Ambu. Seu brilho rosa era inconfundivelmente único. A escolha da cor? Ideia de Kazuyama, concebida para se destacar. Então você acha que Kumo poderia usar o Tratado de Paz como pretexto para fazer algumas manobras desonestas? Não é impossível. Eles têm estado inquietos ultimamente. Como segundo em comando do clã Hyuga, Isashi podia até ser do ramo secundário, mas desde que Kazuyama havia colocado os anciãos teimosos em ordem, a relação entre os clãs principal e secundário havia melhorado bastante. Isashi e seu irmão Yashi sempre foram muito próximos, mas as regras do clã os mantinham tensos. Agora, com as restrições suspensas, Isashi podia se dedicar completamente ao fortalecimento do clã Hyuga. Ao ouvir as palavras de Kazuyama, ele analisou rapidamente a situação e chegou à conclusão, como muito provavelmente estava mirando no clã Hyuga. Entendo. Vou organizar patrulhas ininterruptas para o clã quando voltar. Mas Kazuyama, por que não falar diretamente com Yashi? Ele é o chefe do clã. Kazuyama sorriu, sem se importar nem um pouco com as aparências. Porque toda vez que ele me vê agora, ele tenta me atacar. Ele fica resmungando que eu estou tentando roubar a princesinha dele. Imagine só, antes éramos os melhores irmãos. Agora ele me persegue só para me dar um soco. Se não fosse pela possibilidade de um dia nos tornarmos parentes por afinidade, eu já o teria mandado voar para os céus. Isashi ficou sem palavras. Como pai, mesmo que seu filho fosse um menino, ele conseguia entender. Afinal, Hinata Hyuga era a princesa do clã Hyuga. Vários dias depois, um esquadrão de 4 homens de Komogakure chegou a Konoha. Nos portões da vila, outro esquadrão os aguardava. Mas embora ambos os grupos tivessem 4 integrantes, a aura do esquadrão de Konoha era avassaladora. Seu líder chegou a revelar um par de Sharingan carmesins flamejantes. Bem-vindos a Konoha, representantes de Kumo. Eu sou o Uchiha Fugaku, designado para escoltá-lo. O Uchiha Fugaku agora supervisionava todo o sistema de segurança de Konoha e era um dos assessores mais próximos do Hokage. Seu envolvimento pessoal demonstrava a seriedade com que Konoha encarava a visita de Kumo. O líder do esquadrão de Kumo era um homem com bandagens enroladas na cabeça e uma bandana torta na testa, o que lhe dava uma aparência sombria. Seu nome era Tokaku, um líder de Kumo e um Jounin.
Hehehe, um Uchiha nos dando as boas-vindas pessoalmente? Nada mal. Vamos então. Tenho documentos aqui que precisam da assinatura do Hokage, afinal, trata-se do tratado de paz entre nossas aldeias. Tokaku não demonstrou medo algum diante da presença intimidadora de Uchiha. Nenhum ninja encarregado de liderar um esquadrão era alguém fácil de derrotar. Um lampejo de irritação cruzou os olhos de Fugaku. Eles eram todos veteranos do campo de batalha, então, o que havia para se exibir? Logo depois, o esquadrão de Komo se estabeleceu temporariamente em Konoha. Entretanto, Namikaze Minato convocou Fugaku e Kazuyama ao escritório do Hokage. Tokaku, hein? Tique. Tem alguma relação com Kinkaku e Jinkaku? Com essa atitude? Ele não passa de um cobre. Acomodado no sofá, Kazuyama Jeko expressou seu desprezo pelo enviado de Komo. Anos atrás, Kinkaku e Jinkaku emboscaram o segundo Hokage, levando as relações entre Konoha e Kuma ao seu ponto mais baixo. Some-se a isso o ferimento que Kazuyama sofrerá sob o comando do quarto Raikage. Ele ainda não havia superado isso. Quem era ele? Kazuyama Jeko. Um homem capaz de atravessar campos de batalha sem um grão de poeira no corpo. E no entanto, por causa daquele bruto, ele havia fraturado um dedo. O rancor era profundo. A força dele não é ruim, nível Jounin. Ele resistiu à minha aura. Mas eu conseguia sentir a escuridão em seu coração. Eles estão escondendo alguma coisa. O Sharingan de Fugaku girou lentamente. Ele não disse isso abertamente, mas seu tom deixou claro que não sentia nada além de desprezo pelo ninja de Komo. Kazuyama, os preparativos da Anbu estão prontos, certo? Relaxe. Toda a vila está sob vigilância da Anbu. No momento em que eles se mexerem, saberemos. A afirmação de Kazuyama tinha peso, afinal, o treinamento de contra-vigilância e furtividade da Anbu era obra dele. Os melhores dos melhores. Com isso, Minato finalmente se sentiu à vontade. Os três trocaram olhares, concordando silenciosamente. Tudo o que restava era os ninjas de como fazerem sua jogada. Entretanto, dentro dos alojamentos do esquadrão de Kumo. Lorde Tokaku, devemos prosseguir com o plano? Claro. Por que não faríamos isso? Viemos para Konoha para isso. Tokaku contemplou a paisagem de Konoha com um lampejo de surpresa nos olhos. A inteligência de Komo havia relatado o ataque da raposa de 9 caudas. Ele não esperava que Konoha se recuperasse tão rapidamente depois disso. Isso talvez complicasse as coisas, mas não o suficiente para impedi-lo. Essa missão era o motivo de sua vinda. Assim como Kazuyama e os outros temiam, esse esquadrão tinha um alvo em mente. No dia seguinte, Tokaku foi pessoalmente ao escritório do Hokage. Lorde Hokage, este é o tratado de paz preparado pelo Lorde Raikage. Esperamos que nossas duas aldeias possam viver em paz daqui para frente. Com um sorriso, Tokaku entregou o documento a Minato. Minato pegou o documento e o leu atentamente, mas não assinou imediatamente. Muito bem, entendo. Vou reunir meus assessores para analisarmos isso juntos. Entretanto, peço aos representantes de Kumo que permaneçam em Konoha por enquanto. As acomodações são adequadas. Tokaku riu de coração, claramente satisfeita com a hospedagem. Minato apenas assentiu com a cabeça. Mas ambos tinham seus próprios cálculos. Tokaku acreditava ter tempo suficiente para preparar seu ataque. Minato, por sua vez, estava confiante de que tinha tempo suficiente para fortalecer suas defesas. Capítulo 560. Ao cair da segunda noite, Tokaku lançou um olhar para a escuridão. Atrás dele, 3 ninjas de Como já haviam trocado de roupa e vestido seus trajes noturnos. Tenha cuidado durante a missão. Tenho a sensação de que Konoha estará em alerta. Com expressão impassível, ele observou seus 3 subordinados. Por algum motivo, porém, ele próprio não havia vestido o uniforme de proteção noturna. Sim, Lorde Tokaku. Os 3 não apresentaram objeções, aceitando calmamente as ordens. Assim que eles saíram, Tokaku soltou um suspiro silencioso. Como se lembrará do seu sacrifício? As palavras pesadas revelaram o destino que os aguardava, mas Tokaku não demonstrou nenhuma reação. Ele simplesmente continuou olhando para a lua. No instante em que os 3 ninjas de Como se moveram, a Anbu já estava ciente disso. Um deles, de olhos escarlates, falou primeiro. Senhor Kakashi, o capitão estava certo. Como realmente tem um plano. O que devemos fazer? Interceptá-los agora? Este esquadrão Anbu era liderado por Kakashi, acompanhado por Shizui e outro membro. Kakashi lançou um olhar de desdém aos 3 ninjas de Kumo que se moviam rapidamente pela noite e então balançou a cabeça. O sensei já previa isso. Tora, reporte a situação ao comando. O Anbu chamado Tora assentiu com a cabeça e saiu correndo. A transmissão de informações da Anbu foi rápida. Em poucos minutos, quase todos os Anbu da vila sabiam dos movimentos de Kumo. Além da guarnição, o restante seguia os 3 ninjas de Kumo. No complexo Hyuga Izashi lia o relatório que tinha em mãos. Nele constava claramente que os ninjas de Como estavam a caminho do clã Hyuga. Kazuyama tinha razão. Irmão, o que devemos fazer? Hyuga Yashi, sentado à cabeceira, ostentava uma expressão de gélida determinação. Os Hyuga eram um dos grandes clãs de Konoha, e ainda assim esses imprudentes tolos de Kumo ousaram estender suas garras contra eles. Será que realmente pensavam que os Hyuga poderiam ser intimidados? O que mais? Se um chegar, matamos um. Se 2 chegarem, matamos os 2. Digam a todos os guardas para ficarem alertas. Se ousarem pôr os pés aqui, não tenham piedade e matem todos. Naquele momento, Yashi demonstrou a crueldade decisiva esperada de um chefe de clã. Sim, o complexo Hyuga logo se preparou para a batalha. Na plataforma acima do edifício Hokage, os 3 líderes de Konoha observavam. Kazuyama, você acertou. Aqueles desgraçados estão em movimento. Mas uma vez que eles se forem, não voltarão vivos. Embora Namikaze Minato fosse agora Hokage, ele ainda era um guerreiro de coração. A grande reputação do Relâmpago Loiro era prova suficiente disso. Ele jamais permitiria que inimigos invadissem seu território. Tic. Se me perguntarem, por que não me deixam resolver isso? Por que enviá-los primeiro para Hyuga? Se Como quer briga, nós vamos dar uma para ele. Fugaku bufou, braços cruzados, a voz carregada de intenção assassina. Se alguém ousasse cobiçar o Sharingan do clã Uchiha, ele atacaria como um raio e o reduziria a cinzas. Calma, a rede já está lançada. Não há com o que se preocupar, os peixes vão morder a isca. Vocês 2, sinceramente, já são pais e ainda tão impacientes. Kazuyama Jeko riu transbordando confiança. Ele já havia providenciado tudo. Ao mesmo tempo, um de seus clones das sombras estava em Takigakuri, onde a operação contra o País da Chuva estava começando. Como mentor de tudo, Kazuyama se sentia perfeitamente
perfeitamente à vontade, repleto de satisfação. Só de pensar nisso, um sorriso surgia em seu rosto. Essa emoção, ser a mão por trás da cortina, era a mais gratificante de todas. Quanto ao motivo de apenas 3 ninjas de como terem saído, Kazuyama achou normal, um vigia, 3 atacantes. Procedimento padrão. No complexo Hyuga, Ezashi e Yashi confrontaram os 3 invasores de Kumo. Ratos de Kumo, passeando pelos terrenos de Hyuga? Chega de conversa. Acabem com eles. Palma dos 8 trigramas. Palma do vácuo. Desde o nascimento de sua filha, o temperamento de Yashi havia se tornado mais explosivo, ou talvez fosse Kazuyama o provocando constantemente. De qualquer forma, saber que o alvo do inimigo era seu clã fez sua fúria ferver. Seu primeiro golpe foi fatal. Com toda a força, seu golpe de vácuo dos 8 trigramas derrubou os 3 inimigos de uma só vez. Droga, Konoha estava realmente preparada. Os 3 que mal sobreviveram ao golpe, tinham acabado de começar a praguejar quando 2 figuras se aproximaram. Contra a força combinada dos membros mais fortes do clã Hyuga, eles não tinham como resistir. Nejini, o que está acontecendo lá fora? Dentro do complexo, vigiada por todos os lados, Hinata Hyuga ainda não entendia o que estava acontecendo. Ao seu lado estava um garoto apenas um pouco mais velho que ela, Hyuga Neji. Apesar de ter apenas 4 anos, Neji era um prodígio talentoso. Ele já havia adivinhado grande parte da verdade. Hinata, está tudo bem. Papai e tio estão cuidando disso. Com eles lá, nada vai acontecer. O que ele não disse foi que seu sensei também estava assistindo. Enquanto o clã Hyuga lidava com os 3 intrusos, Tokaku finalmente começou a se mover. Mas suas ações foram casuais. Ele tirou seu traje ninja e vestiu roupas comuns. O jutsu de clone lhe deu cobertura, e um jutsu de transformação o disfarçou ainda mais. Silenciosamente, ele se afastou de seus aposentos, mas não em direção aos Hyuga. Começou. Então eu também me mudarei. O faro de Tokaku para contra-vigilância era aguçado. Consciente de que estava sendo observado, ele não se apressou, caminhando calmamente em direção ao seu destino. Em pouco tempo ele parou em frente a uma grande mansão. É isso aí. A noite prometia ser agitada. Kazuyama Jeko e seus companheiros conversavam animadamente sob a brisa da noite. Logo, um agente da Ambu se aproximou. Lord Okage, os 3 ninjas de como foram mortos. Os que os atacaram foram Hyuga Yashi e Hyuga Izashi. Outra pessoa não compareceu. Diante disso, Namikaze Minato assentiu com a cabeça. Tokaku não se mexeu? Não, ele não estava entre os 3. O que? Kazuyama Jeko falou primeiro. Tokaku não se moveu? Isso não deveria acontecer. Como líder, por que ele ficaria para trás enquanto enviava seus homens à frente? Enquanto refletia sobre o assunto, uma súbita chama iluminou o céu distante. Ao ver as chamas, a expressão de Kazuyama escureceu instantaneamente. Uma onda de desejo assassino emanou dele como uma tempestade. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.